Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Neymar volta jogando pela quarta zaga, trabalha a bola mais uma vez para a equipe do Santos. Lucas Veríssimo recolhe no campo de defesa para a meia direita, dentro passe à frente, sofre a falta. Para o jogo, árbitro, falta marcada em cima do jogador do Santos, a primeira. Na direita pro Peixe, Everton. Bem perto ali da risca do central, Gabigol era quem estava tentando voltar para segurar, para pegar a bola ainda no campo de defesa, foi empurrado, falta marcada, campo de defesa, Mike na bola. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado na Bandeirantes, o torcedor do Peixe Praia Grande também em peso conosco aqui, manda mensagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Osvaldo Cruz. Alô, Alencar também conosco. Vem pro campo de ataque o Santos, Roleiser por dentro para Gabigol. Tentou a devolução, vai nos pés do goleiro. Firme inteiro de azul claro dentro do gol, faz a defesa o Gil Everton Ramos. E o Santos que trabalhava bem pelo lado direito com o Mike e Roleiser tabelando. Ele consegue o passe pro Gabigol. Gabigol tentou devolver a bola pro Roleiser, mas ele não se colocou à frente, acabou perdendo ali a bola. Ela fica na mão do goleiro paraguaio. Vem Santos pro campo de ataque para a meia esquerda, Escobar pisa na bola, trabalha um pouquinho mais atrás para Neymar, tenta a devolução para a meia esquerda, para Escobar na linha de fundo, corta a marcação do São Lourenço. Sai em linha de fundo, tiro de meta pro São Lourenço bater, né, Everton? Tava tentando sair por ali, o Herrera, o Escobar tentando numa pressão recuperar a posse de bola pro Santos, a bola acaba sendo jogada contra o lateral do Peixe pela linha de fundo, tiro de meta pro São Lourenço. Cabos Elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, se assim você pode confiar. Placar de 0-0, sai jogando a equipe do São Lourenço no campo de defesa pela meia direita, trabalha a bola livre de marcação. Herrera quebra para o campo de ataque, corta a marcação do Peixe, dá o tapinha na bola. Arão pela meia esquerda, tenta o lançamento à frente, bom tempo, perde a bola. Fica no bate, volta para a equipe do Santos no círculo central. William Arão recolheu pela meia esquerda, trabalhou para Escobar, Escobar volta o jogo. Trabalha a bola para bom tempo no campo de defesa, rola a bola nos pés de Arão pela meia esquerda, gira o jogo pela quarta zaga para Lucas Veríssimo. Veríssimo está centralizado, abre a jogada pela meia direita para Mike. Titular nesta noite, Mike desarmado. Põe pra fora a marcação do São Lourenço, lateral pro Peixe bater no campo de defesa na meia direita. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Manobra a equipe do Santos, bater no campo de defesa pela meia direita, toma distância para repor a bola em campo, Mike. É a novidade nessa noite na equipe do Peixe, comandada por Cuca. Neymar ali no centro do gramado, está testando alongamento ali na parte interna da coxa direita. Neymar pai também está no estádio. São Lourenço tenta descer para a meia esquerda, escapou Coelho, ganhou pela meia, tentou passe à frente, corta a marcação, Oliva. Vem bem de pé na direita, pega por último no Coelho. Arremesso manual para a equipe do São Lourenço bater no campo de ataque na ponta esquerda. 3 jogados deste primeiro tempo, a lateral, Gizão inverteu. Deu lateral para a equipe do Santos. Na meia direita, vai Mike para fazer a cobrança. Na Bandeirantes é o começo de jogo. Copa Sul-Americana para São Lourenço e Santos. Mike toma distância para repor a bola em campo, sobe a marcação do São Lourenço. Mike está buscando alguém, arremessa a bola para o campo de ataque, ela não chega. Vem curtinha, toca de cabeça pelo alto. Na meia esquerda, Montenegro. Recomeça para a equipe do São Lourenço no campo de defesa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano Premium do Disney Plus. Parado o jogo, falta marcada do Arão, meia direita, bola pro São Lourenço aí, Everton. Falta pra cima do Real, tava tentando ali um drible pra cima do volante pelo lado esquerdo, na verdade o Coelho foi derrubado, falta marcada, São Lourenço com a bola. Vem pro campo de ataque o São Lourenço pela meia direita, lançamento na linha de fundo, vai chegar em Salhad, cruzou, deu mortal para passar pela placa de publicidade. O passe do Salhad, Coelho chegou, cruzou mal, linha de fundo, tiro de meta pro Santos, Everton. A tentativa e a visão era boa do Salhad, mas ele aplicou muita força na bola, ela foi forte demais, direto pela linha de fundo, não deu tempo do Coelho fazer o cruzamento ainda com ela dentro das 4 linhas, tiro de meta, Peixe, Brasão na bola. Brasão para cobrança de tiro de meta, de volta, meta titular da equipe do Peixe. Demora muito para sair jogando. O William Arão tá ali perto com ele, uma jogada ensaiada, mas parece que ele tá dentro da área. O jogador de São Lourenço, e aí a reclamação é essa. Tiro de meta e o Neymar vai buscar a bola dentro da grande área. Aí o árbitro vai, conversa com o jogador de São Lourenço. Ô Pretzel, porque pra ele sair jogando, sim, o cara tem que estar fora da grande área, Pretzel. Exatamente. E aí o William Arão tá ali encostado e o Reale, que é um bom jogador, viu? Desde a época que o São Lourenço enfrentou o Palmeiras em fases classificatórias, esse jogador já chamava atenção, então ele fica fora da área. Essa é a bronca do árbitro em cima dele e uma bronca bem dada. O Santos começa o jogo bem ativo, viu? Mas o Neymar, na primeira bola que ele recebeu de costas, ele foi dominado pelo zagueiro Romanha, que é muito bom, zagueiro colombiano. Brasão de pé à direita, tudo isso pro Brasão bater pra fora. Complicado.
Lateral para o São Lourenço bater no campo de defesa pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Lateral para o São Lourenço bater, Herrera já faz a cobrança, trabalha para Romanha. Romanha pelo campo de defesa, na meia esquerda é para Montenegro. Montenegro pisa na bola, tenta descer para o campo de ataque, abre a jogada pela meia esquerda, não consegue, domina, corta a marcação do Santos, sai mal, bom tempo. No bate-bate vai sobrar para Neymar antes dele a marcação. Toca de cabeça, vai pelo alto, Gulli. Recomeça para a equipe do São Lourenço pela quarta zaga. Placar de 0-0. Mal a saída errada, agora vem o passe à frente, errou. O passe do Gabigol pro Gabigol, passe completamente errado do Roleiser. Uma saída errada de bola, o Gabigol estava na cara do gol, Roleiser consegue errar o passe ridículo, Everton Ramos. E o jogador argentino deu um presente pro Roleiser ali um pouco após o meio campo. O Roleiser tinha espaço, tentou o passe pro Gabriel Barbosa, a bola foi muito forte, direto nas mãos do goleiro Dil. Arão Sá jogando no campo de defesa para a equipe do Santos, trabalha a bola um pouquinho mais atrás para Roleiser, Roleiser gira pela quarta zaga, é para Luan Pérez, Luan Pérez adianta, volta pelo círculo central, passe errado, mal o Luan Pérez, vem São Lourenço, Coelho fez a proteção, girou pelo círculo central do gramado, Reale prende, tenta fazer o giro, volta para Insalralde pisa na bola, no círculo central, o Sérgio do São Lourenço tenta passar à frente, desarmado na bola não, segundo o juiz com falta, no desarme do Veríssimo, em cima do Osmendi, é isso? Isso, por trás ele dá falta do Lucas Veríssimo pra cima do Osmendi, falta marcada, o torcedor do São Lourenço começa a se empolgar na partida. Agora no lance anterior, na saída de bola do Luan Pérez, ele não tem que fazer uma função de passador do meio pra frente, ele tem que esticar a bola, então ele perdeu. Se o São Lourenço é um pouquinho mais rápido, entraria o Reale cara a cara com o goleiro Brazão. O jogo começou pegado, mas é a primeira falta da partida. Placar de 0-0, 7 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Falta para o São Lourenço bater. Toma distância, Reale de perna direita na altura do círculo central. Jogadores para o meio da grande área. Passou da bola, Reale, vem levantamento, segunda trave, Brazão na segunda trave. Faz a defesa cai sentindo. Everton. O desespero do torcedor do São Lourenço que chia também por essa jogada, cobrança de falta na segunda trave. O Gabriel Brazão vai lá para fazer a defesa. Na sequência fica sentindo, mas a posse de bola pertence ao Santos, segue 0-0 na Argentina. 7, quase 8 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Vai ser jogando no campo de defesa a equipe do Peixe. Brazão toma distância para quebrar para o campo de ataque. 0-0 na Bandeirantes, por enquanto é o placar do jogo. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Brazão já está jogando para a equipe do Santos, tem a bola em mãos, arremessa nos pés de Arão, Arão pela quarta zaga, gira pela meia direita, passe é bom, é para Mike está jogando para a equipe do Santos, abre a jogada pela meia direita para Bom Tempo, tenta o passe por dentro, sobe a marcação do São Lourenço, ganha mais uma vez Mike no bate-bate no círculo central do gramado, Oliva gira o jogo pela meia esquerda, passe para Escobar, toma falta, Juizão deu a vantagem, Escobar trabalha um pouquinho mais atrás para Oliva para Escobar pela meia esquerda, tenta descer para a equipe do Santos, Neymar está pedindo a bola por dentro, Neymar não recebe, quer a bola, o craque do jogo, tem por dentro também Gabigol, agora sim chegou para Neymar escapa da marcação para a meia esquerda, nossa senhora, Neymar. Passe de 2 metros nos pés do jogador do São Lourenço. Sai jogando o Santos. Mal também. Ganha São Lourenço no bate-rebate. Sobrou no meio de campo. Desce o Santos. Abertura de bola de Oliva. Oliva pela ponta direita para Mike. Mike pisa na bola. 8, quase 9 jogados. É o primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes. Copa Sul-Americana por enquanto. Placar de 0-0 no divulgaçômetro. Arão tem a posse de bola. Gira no campo de defesa. Trabalha na quarta zaga. Lá atrás. Brazão. Fora da grande área. Brazão tira pela meia esquerda para Luan Pérez. Luan Pérez abre a jogada, mete a bola nos pés de Escobar por dentro para Arão, Arão para Neymar, tentou escapar da marcação, perdeu a bola de novo, perde a bola de novo, Neymar Júnior. Recomeça o São Lourenço no campo de defesa pela meia esquerda. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano Premium do Disney Plus. Quebra para o campo de ataque Gil, o goleiro da equipe argentina. Sobe no campo de defesa, o Santos está jogando mal de novo, impressionante. Recomeça a bola, o São Lourenço pela meia esquerda, dá um tapinha na bola, Derrites pelo campo de defesa, Bragulli. E pela quarta zaga para Montenegro por dentro para Romanha. Romanha tenta o passe à frente, chega na marcação, Reale volta pela quarta zaga, na meia direita para Herrera. Herrera recua no campo de defesa para o zagueiro centralizado, Romanha caminha agora nos pés, não sobe a marcação do Peixe. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está tirando e a bola rolando para você.
Copa Sul-Americana, fase de grupos, é o terceiro jogo do grupo D. Na Argentina. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. São Lourenço 0. Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. Na Libertadores, 2 jogos em andamento. Lanús 0, LDU também 0, Libertad 0, Independente Del Valle também 0. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Desce o Solanas para o campo de ataque. Vem a fita, chutou o gol no centro, Brasão. Boa defesa do Brasão. Everton. Pelo lado direito, descendo por ali o Tripítio na jogada, balançou para cima do Escobar e de perna esquerda mandou pro gol. Sem nenhum problema e nenhuma dificuldade, Brasão cai para ficar com ela. Agora a gente observa o Santos jogando bola. O Santos tem jogadores técnicos, isso é inegável, mas eles estão errando passe de 3 metros. Neymar, 3 participações, 3 passes errados e próximos aos seus companheiros. Então a única bola perigosa era um passe do Roleiser pro Gabigol entrar cara a cara e o Roleiser erra o passe também. Então o que o Santos erra é um negócio impressionante. Aí não é culpa do Cuca, aí é a técnica dos jogadores dentro de campo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 11 jogados, 11 de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. Por enquanto, placar de 0-0. Sai jogando por campo de ataque o São Lourenço. Vem cruzamento por meio da grande área. Passa por todo mundo, cruza toda a extensão da grande área na meia esquerda, morre nos pés de Escobar. Escobar de perna esquerda tenta quebrar para o campo de ataque, sobe o zagueiro, vai bem no alto e gira. Fica no bate-bate, vai voltar para a meia direita mais uma vez para a equipe do São Lourenço. Coelho tenta o lançamento por dentro. Chega por baixo, o Lamperes põe para fora. Manuel marcado no campo de ataque para a meia direita. Para o São Lourenço bater. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Delmo tá conosco, Dari Peixe. Fiorme José sempre conosco, boa noite. Edson, Diogo Queiroz, quem mais? Toninho. José Arthur, Ismael, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Cadê o gol, torcedor? Cadê o gol do Peixe? Mas que não chega ao ataque. Manual para o São Lourenço bater no campo de ataque pela meia direita. Não tem pressa alguma para repor a bola em campo, Tripício. Lateral para o São Lourenço bater, se fecha o Santos do campo de defesa, já cobrado à frente. Domina Tripício, tenta fazer a finta à frente, a marcação na meia direita, saca o bola e tudo. Saiu com bola e tudo em São Raul, lateral para o Santos bater no campo de defesa. Na meia esquerda sai jogando Peixe. Escobar erra o passe por dentro, o William Arão corrige. Tá na linha de fundo, Arão. Perdeu, Arão ganhou a jogada. São Lourenço vai fazer na cara do gol. Bração! Pegou! O Arão deu a bola de graça na linha de fundo, foi proteger, bateu a carteira dele, o jogador do São Lourenço. Saiu na cara do gol sem ângulo, Brasão se achiganta, escanteio, Everton. E um vacilo do William Arão, mas também esperteza por parte do Coelho, que consegue recuperar a posse de bola e perde um gol inacreditável. Cara a cara com o Brasão, que faz a defesa, escanteio São Lourenço. Escanteio para a equipe do São Lourenço bater pela meia direita, já cobrado, curtinho, quina da grande área, vem levantamento, segunda trave, o toque de cabeça para o meio da grande área, passou de Mike pro gol. Sensacional, Brasão! O toque de cabeça do Romanha pro meio da pequena área, uma bike. O Brasão já tinha passado o corpo, mas com a mão esquerda em cima da linha ele puxa. Espetacular a defesa do Brasão. Brasão salva o Santos em cima da linha e Everton. Que defesaça em cima da linha. Duas belas defesas em sequência do camisa 77, voltando hoje a meta santista. O Romanha cabeceia pro meio e o Ausmendi é quem de costas faz o giro e bate pro gol. Que defesaça do Brasão, seria o primeiro do São Lourenço no jogo. Tudo isso por causa do erro do Ilharão, que tinha a bola sob domínio, ao invés de dar um bico pra frente, ele foi tentar jogar e segurar pra bola não sair. E o time do São Lourenço com o Reale roubou, quase fez o gol. Na volta, esse milagre do Brasão. Eu achei que a bola tinha entrado. Que defesa espetacular do Brasão. Vem pro campo de ataque o São Lourenço na meia esquerda. Esse barulho do torcedor aqui pediu a falta. É falta, não. O juiz apontou, mas apontou para tiro de meta. Não deu a falta, é isso? Na meia esquerda, era em cima do Reale. Ele ficou pedindo falta ali pro John Ospina, que não foi na dele. Falta seria do Mike, mas o juizão disse que foi na corrida e que ele acabou se jogando, mas o árbitro apenas dá tiro de meta pro Peixe. Isso aí no futebol do Martelli e da nova geração, isso é falta. Nem encostou no jogador. O cara desaba, né? Isso é pra geração que acha que o futebol começou em 2000. Né? O jogo hoje começou às 7. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar.
Vai ser jogando a equipe do Peixe, 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Arão quebra para o campo de ataque, quarta marcação. Sai jogando o Peixe no campo de defesa pela meia direita. Mike volta pela quarta zaga. Veríssimo quebra para o campo de ataque. Era para Gabigol, quarta marcação do São Lourenço. Dá um tapinha na bola na frente. Vai Veríssimo no alto, tira mais uma. Recomeça bom tempo atrás para o Oliva. Oliva à frente para Neymar. Neymar toca de cabeça, não tem ninguém que cura o campo de defesa. Sai jogando Herrera para a equipe do São Lourenço. Recomeça lá atrás, dentro da grande área. Gil tá livre de marcação de perna esquerda. Ele quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Passou da bola aos Mendes. Aposta a corrida na meia esquerda com antes dele. Firme Luan Pérez. De perna direita, põe para fora, arremesso manual para o São Lourenço bater no campo de ataque pela meia esquerda. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. São Lourenço vem para o campo de ataque pela meia esquerda, desce mais uma vez. A equipe do São Lourenço, a Argentina, não se acerta. Retoma o Peixe na meia direita. Gabigol, boa jogada trabalhada para Roleiser. Roleiser para Gabigol. Gabigol para Neymar no meio de dois. No meio de dois, Neymar perde a bola. Corta a marcação, São Lourenço vai ser jogando mais uma vez em Salround. Em Salround pelo círculo central do gramado. Tenta o passe à frente, corta a marcação do Santos. Na meia esquerda desce Neymar, agora sim. Passe é bom pro Oliva. Oliva tem na meia esquerda, Gabigol. É só soltar, não soltou, bateu mal. Mal demais. Era o Roleiser. Mas ele tinha o Gabigol na esquerda, foi fominho, o Roleiser bateu longe do gol, Everton Ramos. E o detalhe é o passe do Neymar pro Roleiser, que deixa ele em condição de avançar. Tinha o Gabigol pela esquerda, preferiu de perna esquerda, com a canhotinha, tentar arriscar, mandou à direita do goleiro Gil. Tiro de meta que favorece a equipe do São Lourenço. William Arão vem pro campo de ataque, trabalha a bola à frente, tentou fazer a parede não funciona. Passou da bola, Gabigol, não tinha ninguém atrás dele, tá nas mãos do goleiro. O passe era no Gabigol, né, Pretzel? Sem dúvida, e o Gabigol abriu para receber e deu uma bronca no argentino, no Roleiser. O jogo é mais pro São Lourenço, né? O Santos realmente segue sendo um time com bons valores, com bons nomes, mas sem um padrão tático. É um time espalhado e que erra muitos passes de maneira impressionante. Esses caras não são ruins para errar passes de 5 metros, né, de 3 metros ao lado. O que eles têm errado é um negócio impressionante, o time do Santos. E não é de hoje, Martelo. Você tem feito jogos, eu também. Contra o Coritiba foi assim, contra o Bahia foi assim, sem o Neymar, sem o Gabigol. É um negócio impressionante. Na Bandeirantes você ouve mais uma vez mais um jogo da Copa Sul-Americana. Neymar em campo, Santos em campo, placar de 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Desce mais uma vez o São Lourenço, carrega a bola ergueira pela meia direita. Ele ergue a cabeça, busca espaço, o zagueiro do São Lourenço lança para o campo de ataque na ponta direita, tentava chegar para o Tripítio. Quarta marcação do Santos, vai voltar Tripítio, queria dar grande área pela meia direita, Chape no Arão, tentou escapar da marcação pela ponta, consegue o passe à frente para Reale. Reale gira o jogo na meia esquerda no carrinho, passou a marcação do Santos, ficou Coelho, abriu jogada pela meia esquerda, Liberdade de Derrites, linha lateral da grande área pela meia esquerda, ergueu a cabeça, vai cruzar, travado pelo bom tempo. Firme o bom tempo, linha de fundo, escanteio pro São Lourenço na meia esquerda em Everton. E o São Lourenço que toca a bola, parte do lado direito pro lado esquerdo virando e agora com o Derrites, chega na linha de fundo, tenta o cruzamento, ela bate no bom tempo, tem escanteio, o São Lourenço vai se encaminhando pra bola, o Guli. Escanteio para a equipe do São Lourenço bater pela meia esquerda, quase 19 minutos jogados, Guli para fazer o levantamento, jogadores lá para o meio da grande área. Guli sai da bola, deixa pro Reale. Reale o destro, escanteio pela meia esquerda. Reale para cobrança, partiu, bateu fechado, subiu livre para tocar pro gol. Romanha sobe livre, parou a zaga do Santos, que é isso? Toca de cabeça por cima do gol. O bração só observou, tiro de meta pro Santos aí, Everton. E é um jogador pro Santos tomar cuidado, porque são 2 escanteios e nas 2 cobranças a bola encontra ele. Livre de marcação, agora ele sobe no meio, testando de cabeça direto pro gol. E por pouco não abre o placar na Argentina. No futebol brasileiro dominado por estrangeiros, aqui podem 9, né? E alguns estrangeiros de segunda linha. Quantos jogadores de fora da Argentina tem no grupo do São Lourenço? 1 paraguaio, 2 colombianos e 2 uruguaios. No mais, todos argentinos. E a situação do Santos é péssima, hein, o Pretzel, no grupo? Não, o Santos vai ganhar o jogo, porque o empate até não é nenhum absurdo, porque na volta o Santos vai ter 2 jogos na Vila. Não sei se isso é muito favorável. Agora, se perder, está praticamente fora da primeira colocação, porque o São Lourenço abre 6 pontos. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. Nossa senhora, Mike. De perna direita erra o passe impressionante, que erra de passes. Os jogadores do Santos lá atrás. Deu sorte, Mike.
Recomeça o Santos no campo de defesa pela meia esquerda. Luan Pérez desce pro Peixe aqui na Bandeirantes. Placar de 0-0 para Escobar. Escobar pela meia esquerda. Aciona o passe à frente. Escapou da marcação. Ganhou, pediu a falta na meia esquerda. Carro laser, diz não dá. Aí na sequência ele dá lateral pro Santos na meia esquerda, caído o jogador do São Lourenço. Na Bandeirantes, no toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, terceiro jogo do grupo D, na Bandeirantes, lá na Argentina. Relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. São Lourenço 0, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. Na Sul-Americana tem brasileiro fazendo gol. O Botafogo abre 1-0 em cima do Independente Petroleiro, com ponte aos 15 minutos do primeiro tempo. Bandeirantes. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços 0, Grupo Souza Lima. Placar de 0-0, passamos de 20 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando a Bandeirantes, levando a você de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Copa Sul-Americana chegando em sua terceira rodada da fase de grupos. Sai jogando no campo de defesa mais uma vez o Peixe. Arão consegue fazer o giro frente à marcação, ele mete a jogada para a esquerda para Escobar. Escobar tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Santos, volta a jogada para Arão. Arão por dentro, deu um tapinha de letra, foi bem, agora o Neymar na sequência, Arão. Derrubada, Arão pede a falta, juiz não marca. Sai jogando no campo de defesa, mais uma vez o São Lourenço na meia direita, sem pressa alguma. Herrera abre a jogada pela ponta direita para Tripício. Tripício tenta descer para o campo de ataque, boa antecipação de Luan Pérez. Luan Pérez escapa do primeiro, do segundo, volta para Arão. Arão no campo de defesa pela meia esquerda, retoma para o Peixe. 0-0, o torcedor do Santos ligado na Baixada Santista. Tá faltando o gol, tem que melhorar muito o Peixe, tem tempo ainda, mas não faz um bom jogo o Santos. Primeira vez que o Neymar vem na intermediária defensiva buscar o jogo, porque o Cuca tava mandando ele ficar lá na frente ao lado do Gabigol. Aqui contra o Coritiba, o Everton estava no jogo comigo, ele vinha buscar o jogo até na meia-lua defensiva. Agora ele veio buscar bem marcado. Certo isso, eu não acho certo jogar em função dele. O Santos não está jogando em função dele. Tem gente falando aqui que o problema foi ter visto o PSG Bayern hoje na tarde. Não dá, né? Se bem que um 5-4 numa semifinal de Champions, isso é lindo para quem gosta de jogo ofensivo, né? Mas as defesas, chegasse a ver também as defesas. Jogo parado, tem falta marcada, o Neymar ficou reclamando uma falta ali no lance anterior, sobrou um joelho na cabeça do Neymar sem querer, mas o sem querer também dói, e aí Everton? E por isso ele segue caído ali com a mão na região da cabeça, por trás da nuca também, por causa dessa joelhada, mas na segunda tentativa dele de buscar bola aqui atrás no campo de defesa santista. Inclusive o Cuca ali já na zona do banco de reservas do Santos, chamando bastante atenção para que o Neymar não retorne para buscar a bola aqui atrás. E foi a segunda vez. E o Santos estava conseguindo sair de trás, até tocando bem a bola. Quando ele busca, ele chama a marcação como foi agora. Os caras fizeram um sanduíche nele e na queda, né, sem intenção, como tu disseste, Martelli, o joelho na nuca do Neymar. Tomara que não tenha acontecido nada de grave, parece que não aconteceu. E toda hora a geração, né, Everton? Colocando o Neymar pai na transmissão, né? Negócio impressionante também. Uma estrela, né? Pô, te falar um negócio, ô Pretz, a gente tava fazendo a conta aqui, o último jogo internacional do Neymar no Santos foi há 13 anos. Ele não viaja, ele não tem feito jogos. Isso chama atenção, tem razão. Ele não tem feito jogos, então o juiz deu pausa para hidratação, é isso? Isso mesmo, pausa para reidratação e nesse momento os jogadores conversando com seus treinadores. Tá certo então, Cuca tá ajeitando o posicionamento, imagino eu do Santos. Esse time do Santos, ele é bom, Pretzel? Em nomes, jogadores técnicos. Por exemplo, quem é que não gostaria de ter o Mike, né? Em melhores condições do que hoje? Olha o Neymar conversa com ele agora. Quem não gostaria de ter o Neymar? O próprio Gabigol, né? O Gabigol tá mais pensando na grana do que no jogo. Aí você tem o Luan Pérez, que é um bom zagueiro canhoto. O Lucas Veríssimo dispensa comentários. O Brazão se afirmou há 1 ano e meio. Quer dizer, o Santos tem bons jogadores. O Gustavo Henrique, o menino que se machucou, tá fazendo falta no meio. Seria ele no lugar do Arão para dar uma consistência maior no meio-campo, até pela juventude dele. E o time do São Lourenço, o que destaca agora é o treinador, né? Que assumiu há 7 jogos e ele está invicto. Deu uma recuperada no time, porque o São Lourenço teve as portas de decretar falência, porque não tinha salário, não tinha dinheiro para pagar os jogadores. E é um gigante na Argentina, é um dos 5 gigantes na Argentina. Então, até nisso havia uma crise muito grande, só que o São Lourenço se recuperou com esse treinador, está bem na Sul-Americana e é 6º no torneio Apertura na sua chave, estaria classificado para o mata-mata. Então é um jogo difícil para o Santos, mas o Santos pode jogar mais. E sinceramente, não sei por que não joga mais. Alguma coisa tem. 8 jogos sem perder o São Lourenço. Alguma coisa tem internamente, viu?
Não sei se é na gestão do Marcelo Teixeira, se é ambiente de vestiário, mas o time não dá liga, é um negócio impressionante. 25 minutos jogados deste primeiro tempo. A bola vai ser mais uma vez rolada no gramado do Novo Gasômetro, depois da pausa para hidratação. Montenegro tinha posse de bola pela meia esquerda. Vai dar bola ao chão. John Spino, árbitro do jogo. Placar de 0-0. Placar de 0-0. É Copa Sul-Americana para você ligado no microfone da Bandeirantes. Neymar fora de campo. Foi atendido em campo, saiu e agora vai ter que voltar quando o juiz autorizar. Tá de volta, Neymar, programado de jogo. Recomeça o São Lourenço no campo de defesa. Com ela nos pés, Herrera pela meia direita, solta para seu zagueiro central. Por dentro é Romanha volta, jogada pela meia direita para Herrera. Sobe a marcação do Santos. Herrera vira o jogo, trabalha um pouquinho mais atrás para Romanha quebra para o campo de ataque. Ergue a bola praticamente na entrada da grande área. O Luan Pérez sobe para tocar de cabeça, corta, mas volta nos pés de Tripítio pela ponta direita, tenta descer para a equipe do Santos, é desarmado. Ganhou Neymar passou do primeiro, do segundo no círculo central, trabalhou para Gabigol para Neymar. Já 2 em cima dele, ele gira pela meia direita. Bom tempo, sai jogando pro Peixe. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Araraquara conosco aqui também, ligados no microfone da Bandeirantes. O jogo é ruim, é feio. O Santos não joga bem nesta noite. 26 jogados deste primeiro tempo. Está jogando o São Lourenço, desce para o campo de ataque. Deu um tapinha na bola errado. Ganhou o Peixe, vai descer. Brigou pela bola. Gabigol na ponta direita, já perdeu o ângulo. Vambora, Gabigol. Gabigol busca espaço, dribla para trás. Já se recompõe inteiro no campo de defesa o São Lourenço. Gabigol de primeira para Roleiser volta um pouquinho mais atrás, é um tapa. De primeira para Oliva para Mike para a meia direita para Roleiser consegue o passe por dentro para Arão. Chega para Arão, coitado, ele tem 5 no meio. E aí ele perde a bola. 5 em volta dele. Perde a bola, Arão. Vem contra o golpe, o chute pro gol! São Lourenço. Coelho. O Arão no meio de 2 perde a bola. No círculo central, puxa o contragolpe o São Lourenço. Coelho do meio da rua, ele bate a bola, passou no meio de 3 zagueiros do Santos. Um chute meio mascado. O brasão não foi na bola. Com a visão encoberta, meio estranho, mas Coelho bota no canto inferior esquerdo, passa dos zagueiros, passa do brasão, que não estava no lance, pois tinham 3 jogadores à frente dele. Não viu a bola saindo, mas não sei não, hein, brasão. Da marca dos 27 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no Novo Gasômetro, agora com gol de Coelho. São Lourenço 1. Santos 0, Everton. Santos paga pela falha do Arão no campo de ataque. Mais uma vez é o Arão quem perde a bola. Já era para ter saído numa primeira oportunidade que o próprio Coelho acaba perdendo a oportunidade. Agora não. Agora o Gulli recupera a bola do Arão que perde no campo de ataque. Parte, abre para o Coelho que de fora da área manda. A bola chega a fazer uma curva, mas o brasão não passa nem perto dela. Cai no canto esquerdo e ela morre neste mesmo canto para o São Lourenço abrir o placar no Novo Gasômetro. É o 6º gol do artilheiro do São Lourenço na temporada, Coelho. 1-0 para El Ciclón. Pretzel inflama o Novo Gasômetro, gol do Coelho, hein? Eu queria falar do brasão, porque o brasão, ele é um goleiro instável no jogo, porque ele fez simplesmente um milagre anteriormente, evitando um gol incrível, a defesa que ele fez, em cima da linha. E aí ele toma um gol de longe, o chute saiu com efeito, né, Martelli? Mas ele estava fora da bola. Quando a bola chega, ele cai sem enxergar na bola, ela entra no canto esquerdo ao lado dele. Então acho que ele falha no gol, mas o time do Santos, atenção pro adjetivo, tá? É inqualificável em campo. Inqualificável. Vem pro campo de ataque o São Lourenço lá pela ponta direita, já tá na grande área, fintou Tripítio, desarmado pela marcação de Luan Pérez. Tripítio pela meia direita, volta para Coelho. Coelho está em todos os cantos do campo, é impressionante. Coelho pela meia direita para Tripítio, boa bola dentro da grande área, se rolar vai ficar livre, ficou livre, Reale bateu no gol, travado pela marcação do Peixe. Rasga a zaga do Santos, vai sofrer, viu, torcedor? Vai sofrer, já te adianto. O Santos não consegue sair jogando. Recomeça a equipe do São Lourenço, placar de 1-0. Roberto tá conosco, abraço a você. William com a gente, Edson, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen em consórcio. Não, vou repetir, é consórciovw.com.br.
consórciovw.com.br. Quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. É verdade, torcedor do Peixe, o Santos perde pelo placar de 1-0. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, terceiro jogo, fase de grupos do Evogastômetro na Argentina. Relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. São Lourenço 1, gol de Coelho. Santos 0, plantão esportivo da Bandeirantes. Fala, Lucas Bueno. Logo mais tem brasileiro entrando em campo na Libertadores. No Mineirão, Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam às 9h30 da noite. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Pretzel. Martelli, eu nunca vi um jogo tão ruim do Arão como eu tô vendo hoje, viu? Eu tiraria ele no intervalo. Aliás, eu tiraria agora já, se fosse possível. João Schmidt no banco? Pode ser. Sabe, pra botar um volante que tenha mais força. Ele não tem mais força para dividir a bola. Falta pro São Lourenço bater pela meia direita, levantamento, entrada da grande área, corta a marcação, mas volta pro São Lourenço pela meia esquerda que insiste, domina a bola, de Hites pra cima da marcação, soltou pra Romanha, o zagueiro ele é gigante, Mike tenta ganhar, não consegue ganhar do Romanha, o zagueiro girou, cruzou o balão dentro da grande área, vai pitar o segundo gol, chute travado do Reale. Pô, quando o zagueiro tá limpando lateral e a situação tá feia, hein? O São Lourenço desce de novo pro campo de ataque, passa da bola, não, corta a marcação bem, agora o Escobar, tome contra-golpe pro Peixe, Escobar abre a jogada pela esquerda, vamos ver Neymar, Neymar na canhota, nossa, outro passe errado. Uma frase que tu gostava de usar nos teus debates lá na faculdade: treino é treino, jogo é jogo. Treino não é jogo, porque é o que parece estar acontecendo. O Neymar parece estar treinando no Nuevo Gasômetro, que aliás melhorou a iluminação, hein? Antes era uma escuridão. Era ruim, né? É verdade. Antes era uma escuridão, hein, no Nuevo Gasômetro. E o gramado é bom, vai, exatamente. Meu Deus, cara, não é possível. Vai Santos pro campo de ataque. Neymar pela meia esquerda aqui da grande área, no mano a mano, Neymar. No mano a mano, escapou Neymar do primeiro, do segundo, passou o balão, Gabigol bateu no gol. Gol! Gabigol! Jogadaça agora sim, Neymar, quina da grande área pela meia esquerda, ele escapa da marcação, enxerga dentro da grande área, bola para Roleiser, começou com ele o contra-golpe, ele vai pra área, deu um tapa com a lateral da perna esquerda, um tapinha na chuteira, de costas vem Gabigol de trás, Gabigol, entrada da grande área, perna esquerda do centroavante, enche a pedra na cara da bola, ela beija a trave no canto inferior esquerdo e morre do lado direito do gol de Gil, Gabigol, Roleiser, Neymar, Gabigol para empatar o jogo na marca dos 33 minutos jogados do primeiro tempo, desafoga o torcedor do Peixe, Gabigol, agora na Argentina, São Lourenço 1, Santos também 1, Everton Ramos. E que golaço do Peixe, que dá saudade aos olhos do torcedor santista. Uma bela jogada que começa no meio campo com o Roleiser, camisa 32, mantido no time titular mesmo com o Neymar retornando aos 11 iniciais de Cuca. Ele gira no meio de 3 marcadores, abre do lado esquerdo para Neymar, que cruza de volta para Roleiser. Ele não foi fominha, deu um tapinha com o canto esquerdo do pé, ajeitando para Gabigol, o artilheiro marca lá e o artilheiro marca cá, 9 gols na temporada pelo Peixe, vai à rede, Santos 1-1 com o São Lourenço. Olha, eu tava falando dos erros de passe, mas o gol é uma jogada trabalhada daquela técnica que a gente tava falando, os jogadores são bons tecnicamente, mas não tem padrão, não tem jogo coletivo, quando saiu a jogada, saiu o gol. Neymar, o Roleiser de calcanhar e o Gabigol faz um gol de centroavante, empatando o jogo. Então era tudo que a gente queria ver. O Santos não estava jogando nada, viu? Esse gol é a melhor coisa que aconteceu no jogo para o Santos, foi o gol. Até o gol, o Brasão foi o destaque, ainda que tenha falhado do gol, e o São Lourenço dominava o jogo, mais um escanteio. Escanteio pro Santos, bater pela meia esquerda, dá pra melhorar e tá melhorando o Peixe. Neymar pra bola, primeira trave, Arão mergulha pra tocar de cabeça, explode nas costas da marcação do São Lourenço, volta pra Roleiser pela meia esquerda pra Neymar encara a marcação no meio de 2, ele pisa na bola, chega forte pra cima dele, Neymar consegue o passe por dentro, pra melhorar o Peixe em campo. Cezinha, grande Cezinha, esse joga, hein?
César Golfetti, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, meu querido. Ah, não, cara. Aí do meio de campo, rouba a bola, o jogador de São Lourenço vai encobrir o brasão. Se ele faz, Mas, tu ia narrar de que jeito? Não, eu ia falar, espetacular, golaço, então, esse cara é gênio. Então tu é um oportunista, Mas só porque ele errou do meio do campo, irmão. Se você virar 3 mortais aqui pra trás, eu vou falar que você é ótimo. Medalha de também. ouro daí na ginástica. É, última medalha. Cambalhota. Daiane dos Santos. Olha lá, Pretzel. Vem pro campo de ataque, Neymar pela meia esquerda, desarmado. Desarmado, Neymar pela meia esquerda. 35 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, ganha a bola. Ganha Neymar, ganha na meia esquerda, pra cima da marcação, vai bola, Neymar. Soltou a bola pra Roleiser, o chute pro gol, passa a esquerda, é loucura, cara. Cara, esse jogo, eu vou descrever o que aconteceu. O Neymar soltou pro Roleiser, foi receber, ele se chocou com o Escobar dentro da área. O Neymar ia fazer o gol. Aí o Escobar se choca com o Neymar. Pelada. Aí a bola sobra de trás, do nada, o Bom-Tempo bate no gol. Que coisa, que beleza, hein, Everton Ramos? Eu vou dizer que esse é o principal embate na equipe do Santos hoje. Neymar e Escobar. Os dois se atrapalharam ali na jogada. O Neymar, inclusive, ficou bastante furioso, mas na sequência o Bom-Tempo manda pela linha de fundo. É um Santos que começa a crescer no jogo, Martelli. Cara, Parecendo o jogo de Copa CS, cara. Vocês ganharam ontem? Ganhamos. Tá bom. Fala, Pretzel. Mas eu vi o erro de arbitragem claríssimo a favor de vocês. Lá como o K também Você tem é oportunista erro. também. Viva na pele, Libertadores e a Sul-Americana. Assista os maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Vambora, Peixe! 36 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Tá 1-1, tudo igual. São Lourenço 1, Santos também 1. Já vem Ana Martins do intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. É bom momento de jogo pro Santos. Neymar vai ser jogado para a equipe do Peixe no campo de defesa na meia esquerda. Lançou, Gabigol, botou na cara do gol, saiu o goleiro. Foi bem o Gil, mas já teria pego o impedimento de Gabigol, mas deu vantagem o árbitro. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do São Lourenço. Agora sim, Arão. Agora sim, Arão no carrinho ganha. Insiste Escobar pela meia esquerda para Arão. Arão para Neymar. Neymar fita a marcação, busca espaço por dentro. Mete a bola nos pés de Oliva. Oliva tem liberdade, ele cruza a fronteira por dentro no círculo central para Gabigol. Gabigol abre a jogada pela meia esquerda. Desce a equipe do Peixe mais uma vez com Arão. Arão pisa na bola, volta para Neymar. Neymar Júnior pela meia esquerda, carrega para a equipe do Santos. E escapou o Neymar do primeiro, do segundo. Toma falta, árbitro para o jogo. Chegada por trás para cima do Neymar, é falta para o Santos na meia esquerda aí, Everton. E o Gulli, ele vai ali articulando, falando que não foi falta, mas com as duas mãos nas costas do Neymar. O árbitro, então, o Ospina, marca, assinala a falta no lado esquerdo do campo de ataque santista. Vem bola para a área do goleiro Gil. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços já no Grupo Souza Lima. Falta para o Santos bater pela meia esquerda. Jogadores vão lá para o meio da grande área. O Santos empata em 1-1 na Bandeirantes, levando para você de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Tá em campo Peixe buscando virar o jogo. 1-1, tudo igual. Vai para o campo de ataque o Santos, vai Gabigol, Neymar, ergue os dois braços, é falta para o Santos bater pela meia esquerda, toma a distância, vai para a bola Neymar, Neymar levantou na segunda trave, deu 2 passos para trás, bem o goleiro Gil para ficar com ela em mãos, Everton. Bate de pé na direita, buscando diretamente o gol, acaba recuando, né? Não levando nenhuma perigo ao gol do goleiro Gil, que fica com ela tranquilo, segue 1-1 no Novo Gasômetro. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil, Sil é líder do Brasil, se é Sil, você pode contar. São Lourenço desce bem à direita, vem, cruzamento, o Coelho deixou passar, porque tem escanteio. Escanteio pro São Lourenço bater na ponta direita aí, Everton. E quem vinha escapando era o Coelho, sempre perigoso pelo lado direito, contou com o toque do Luan Pérez, ela se perde pela linha de fundo, ele só protege, ganha escanteio, tiro de canto. São Lourenço tenta nessa jogada levar perigo e buscar a vitória. Escanteio para a equipe do São Lourenço bater na meia direita, 39 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, tá na bola Reali posicionando a bola para cobrança de escanteio na meia direita. O Santos fechado, Reali levantou, primeira trave, a zaga do Santos tirou, cortou, mas voltou, vem de longe, em Salrado e não bateu, não cruzou, errou. Mal na bola em Salrado, linha de fundo à esquerda do Brasão, tiro de meta para o Santos, Everton. E ele tinha tempo de pensar, nenhum jogador marcava o Salrado, que aí nem cruzou, nem chutou, mandou ela direto pela linha de fundo para bronca da torcida, tiro de meta Peixe. Vai ser jogando o Peixe mais uma vez, placar de 1-1, tá tudo igual. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-1.
Brazão vai pra cobrança, quebra pro campo de ataque mais uma vez, placar de 1 a 1, tá tudo igual, você ligado no microfone da Bandeirantes, vai descer o São Lourenço pela meio direita, pisa na bola da quina da grande área, Salhaldi tá pedido na entrada da área, vem o passe por dentro, sai o Trapicho pela ponta direita, quem sabe agora, pra tentar fazer o cruzamento, Tripicho um pouquinho mais atrás, chama pro jogo em Salhaldi pela ponta direita pra Herrera, jogadores do São Lourenço lá pro meio da grande área, vem levantamento não, preferiu trabalhar atrás em Salhaldi, entrada da grande área, passou da marcação, linha de fundo, Tripicho cruzou no alto, Veríssimo. Vai bem o Veríssimo e tira. Corta, mas corta parcialmente a pressão do São Lourenço. Na meia direita desce mais uma vez com Reale. Reale ergue a cabeça, gira pela meia esquerda, atrás o zagueiro para campo de ataque. Tá livre de marcação Montenegro. Montenegro, bom passe, Derrites para Montenegro, meia esquerda, ele cruza, vem por baixo. Veríssimo tira mal, Veríssimo na sequência, Escobar corta para o Santos. Pega na mão do jogador do São Lourenço, falta para o Peixe na meia esquerda, no campo de defesa, Everton. Vai lamentando o torcedor do São Lourenço porque a equipe tinha uns momentos de pressão para cima do Santos. Nessa jogada o Escobar acaba ganhando pelo lado esquerdo no momento de sair, ela bate na mão do jogador argentino, posse de bola para o Santos que tenta acalmar o jogo, 41 minutos. Uma coisa é fato que a gente tem visto nos jogos da Libertadores da Sul-Americana, a bola rola muito mais, o jogo não para tanto quanto nos jogos da Série A do Brasileiro. Nós vamos para 41 minutos e o jogo é corrido, temos apenas 7 faltas no jogo, que também tem acontecido isso, poucas faltas, então o jogo é bom e esse empate está caindo do céu para o Santos até o momento. Se pudesse terminar assim, do jeito que o Santos está jogando, seria muito bom. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, terceira rodada no grupo D. Na Argentina, no Evogaçômetro, o relógio marca 40, agora 41 jogados do primeiro tempo. São Lourenço 1, gol de Coelho. Santos também 1, gol de Gabigol. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. Na Libertadores, Libertad e Independente Del Valle vão empatando em 1 a 1, gol de Malarejo e Carlos Gonzalez. Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Santos desce para o campo de ataque, bom tempo, escapa da marcação, por dentro centralizada, entrada da grande área, tira para a meia direita para Mike. Mike de primeira, um pouquinho atrás para Bom Tempo. Bom Tempo prendeu demais, deu sorte e voltou. Um tapinha na bola para Mike. Mike no seu concentral de novo para Bom Tempo para a meia direita. Oliva pisa na bola, busca espaço, ele tenta escapar da marcação. Na meia direita ele consegue a bola de letra. Bolão para Oliva, cochilou, perdeu, tira a marcação do São Lourenço. Vai sair em contragolpe, não. Lançamento errado no círculo central, sai jogando a equipe do Peixe. 42,5. Um abraço, Vivaldo Junqueira aqui conosco ligado. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. Gabigol pela meia esquerda, busca Neymar, passe errado. Os cunhados, passe errado de Gabigol para Neymar. Corta a marcação do São Lourenço, vai ser jogando no campo de defesa mais uma vez a equipe do Peixe. Lucas Veríssimo carrega para Mike com a possibilidade de ir para frente, soltar a bola, ele consegue perder. Perde a bola, Mike. Vem São Lourenço para o campo de ataque na meia esquerda. Vai descer no contragolpe a equipe do São Lourenço. 1 a 1, tudo igual. 43 jogados. Vem Derrites para fazer o levantamento. Preferiu o passe na linha de fundo. Brazão protege, tiro de meta para o Santos, Everton. Segue caído ali e agora uma briga do Coelho com o Lucas Veríssimo. O Veríssimo não gostou da entrada do atacante argentino para cima do Gabriel Brazão, que fica fora do gramado nesse momento, sentindo. Mas mais uma jogada que poderia gerar perigo ao São Lourenço, que nasce de uma falha defensiva do Santos. O Mike e o Lucas Veríssimo, ambos ali juntos no controle da bola, conseguiram entregar de graça para o Osmendi, que por pouco não gera um lance de perigo para a equipe argentina. Falar, Pretzel, o Mike mal ali. Não, o Mike mal. E assim é difícil, né? Na lateral direita. E o Brazão, hein? Tá bem de atuação? Nessa agora ele caiu, se jogou, né? Ele se encostou no atacante e se jogou no gramado. Agora a geração vai em cima do Neymar, que é a principal atração da partida, né? E faz uma atuação até agora razoável. Participou do lance do gol, quando ele dá um tapa pro meio da área. E o Roleiser de calcanhar deixa pro Gabigol empatar. Mas assim, ó, o que a gente viu hoje em Paris Saint-Germain e Bahia, 5 a 4. O Neymar hoje, talvez pela parceria ele tivesse pego na bola, certo? Porque os caras iam procurá-lo, iam trabalhar com ele, né? Mas pela intensidade do jogo ele não ia conseguir percorrer 10 metros no jogo. Pelo que foi o jogo hoje, Paris Saint-Germain e Bayern. Você tem razão. E a gente vai ver essa intensidade na Copa do Mundo. Aí é que tá o detalhe. No Infinity Pay, quando os fazendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br.
Placar de 1-1, tá tudo igual. Tiro de meta para a equipe do Santos bater, toma distância para fazer a cobrança. Ele deu a falta em cima do Brasão. É falta, Brasão, vai para a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo. Não, ele deu o tiro de meta. Deu a falta. Deu a falta, mas... Preciosismo do juiz de... Tô falando que ele deu tiro de meta, pô. Não foi nada. Tá certo. Aí o Brasão foi para cobrar a falta. Ele volta a bola lá atrás. E a foto do Arão cochichando no ouvido do árbitro também, viu? Impressionante. Placar de 1-1, 45 minutos jogados, sobe a placa, vamos até 49, você ligado no microfone da Bandeirantes. Brasão quebra de perna direita para o campo de ataque, Mike sobe para tocar de cabeça, Neymar também, antes dele a marcação, tira a bola, fica pelo alto do círculo central, tocou de cabeça, Escobar, meia esquerda para Gabigol, devolveu o bolão, linha lateral, meia esquerda para Escobar, cruzou, ganha escanteio pro Santos bater na meia esquerda aí, Everton Ramos. Santos que consegue descer pelo lado esquerdo com o Gabriel Barbosa e Escobar trocando ali um toque de cabeça do camisa 9 santista. O Escobar consegue ir à frente, a bola desviada na tentativa de cruzamento, tem escanteio. O Santos quer a virada ainda no primeiro tempo. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Vai de Vonder. Placar de 1-1, tá tudo igual, você ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio pro Santos bater, Neymar pela meia esquerda, cobrou curtinho, ensaiado para bom tempo pela meia esquerda para Roleiser para bom tempo, levou a linha de fundo, vai levantar na segunda trave, absolutamente ninguém, põe pra fora, tripite, escanteio pro Santos na ponta direita aí, Everton. A jogada foi bem trabalhada, mas faltou ali um pouco de preciosismo na conclusão, talvez bater direto pro gol, porque o Bom Tempo chegou em belas condições pelo lado esquerdo da área da equipe do São Lourenço. A marcação chega rasgando, tem escanteio, Peixe. Escanteio pro Santos bater pela ponta direita, 46, quase 47, vai pra bola Neymar Júnior. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor HG na carta. Pode contar. Escanteio batido por Neymar dentro da grande área. Veríssimo. Tocou de cabeça, mas já estava no movimento de cair. Passa à direita do goleiro, linha de fundo, tiro de meta pro São Lourenço, e só isso. Ele ganha no alto, mas não consegue testar pro gol. Ela vai direto pela linha de fundo. Finzinho de primeiro tempo na Argentina, 1-1. Alexandre Pretzel vai marcar 47 jogados, primeiro tempo e o jogo, Pretzel. O gol fez muito bem ao Santos aos 32, porque o Santos toma o gol aos 27 e parecia que o São Lourenço ia amassar o Santos. Não aconteceu isso. O Santos colocou a cabeça no lugar, ajeitou o time e conseguiu empatar na melhor jogada trabalhada. Depois do gol, o Santos foi para cima e teve mais 3 chegadas na área, algo que não tinha conseguido até o gol. Então o gol fez o jogo mudar. São Lourenço ainda tentou alguma coisa de fora, mas não chegou com a mesma facilidade de antes, até o Santos empatar a partida. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Um abraço ao Diogo Maza, sempre curtindo aqui, ligado também no microfone da Bandeirantes. Placar de 1-1, tudo igual. Tudo igual, falta pro São Lourenço bater na meia direita, eles cruzam todas, hein? Vai Brasão no alto, dá um suco na bola, tira, corta parcialmente, o Santos volta para a equipe do São Lourenço, quase 48 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Daqui a pouco Ana Martins traz para você um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Levantamento feito na entrada da grande área, vai por baixo, Veríssimo tira, corta, mais volta pelo círculo central do gramado, deu um toque de cabeça, bom tempo para Escobar para a meia esquerda, para... Bom tempo e passe errado na sequência. Ganha Neymar tentou fazer firula, tentou dar a bola entre as pernas do jogador do São Lourenço e perdeu. Ganha o time argentino e desce pela ponta direita. Placar de 1-1. São Lourenço desce tripite pela ponta direita, erga a cabeça, ameaça a fazer o cruzamento. Chama a jogada um pouquinho mais atrás. Insalround se apresenta. Jogadores do Santos se fecham dentro da grande área. Mais uma vez Insalround, entrada da área. Conseguiu rolar a bola, tentou fazer a fita, desarmado. Capricha Santos, Oliva no contragolpe, desarmou, tocou e foi, se abrir na jogada esquerda é para Neymar, pode ser perigoso, Neymar, vão ver, invadiu a grande área, limpou, bateu no gol, para fora do gol, o Oliva abriu a jogada na meia esquerda, o Neymar queria a bola mais à frente, teve que dar um passinho para trás. Ele ajeitou, bateu cruzado, passe esquerda do gol, linha de fundo, tiro de meta pro São Lourenço aí, Everton. Se lamenta o Neymar pela oportunidade desperdiçada, porque era uma baita oportunidade no contra-ataque santista que nasce com um belo desarme do Christian Oliva. Ele tabela com o Gabriel Barbosa e é ele quem lança o Neymar pelo lado esquerdo, por pouco a virada santista. Termina o primeiro tempo na Argentina. São Lourenço 1,
Santos também 1 na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Ana Martins. Boa noite, Martelli. Valeu, Pedro Martelli, que narrou esses 45 primeiros minutos da rodada da Sul-Americana, a terceira rodada, fase de grupos, grupo C. Aliás, jogo importantíssimo para o Santos, que no mundo dos sonhos já era para estar com um placar aberto aí, saindo na frente, mas que recuperou, respirou e trouxe fortes emoções pro telespectador e para os santistas que estão acompanhando, quem sabe, uma possível virada aí. Por enquanto, São Lourenço 1, Santos 1 no Nuevo Gasômetro, na Argentina. Jogo válido pela Sul-Americana. Daqui a pouco eu vou chamar o Alexandre Pretzel para fazer análise desse primeiro tempo. Por aqui vou chamar o Everton Ramos, já observando essa saída aí dos jogadores desse primeiro tempo. Será que Cuca muda alguma coisa aí para essa volta? Boa noite para você, Everton. Tudo bem, Ana? Boa noite para você, para o ouvinte ligado com a gente aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Jogadores saindo rapidamente do gramado de jogo do Nuevo Gasômetro. No Santos, o destaque é o Neymar, que sai com a cabeça baixa ali, aparentemente lamentando bastante, porque a última oportunidade do primeiro tempo poderia ter gerado o gol da virada do Santos em um contra-ataque com Oliva, Gabigol, e que termina com o Neymar mandando à esquerda do goleiro Gil. O Peixe, que sai atrás do placar, vai buscar o empate, mas segue. Se a gente for pensar no retrospecto, com 4 jogos, agora chegando ao 5º resultado sem nenhuma vitória. Então, é um Cuca que vai tentar mudar o time também, conquistar a vitória depois de 5 jogos no segundo tempo na Argentina. Tá aí Everton Ramos trazendo sempre todas as informações do Santos. Aguardar aí expectativa para ver como é que voltam a campo as duas equipes e também o Santos, que marcou com Coelho, né, para o São Lourenço, e Gabigol numa jogada incrível. Roleiser, Neymar, Roleiser e Gabigol. Aliás, vou chamar o Pretzel aqui. Será que esse Roleiser, Neymar, Roleiser, Gabigol é lição de casa aí para o Santos, Pretzel? Boa noite para você, que prazer estar junto contigo. O prazer é todo meu, Ana. Um grande abraço para ti, para todo mundo que nos ouve. Eu acho que o time do Santos, eu vou repetir, o Santos gastou mais de 200 milhões para fazer um time e teoricamente fez, com bons jogadores técnicos do ponto de vista individual. Mas só que na gestão Marcelo Teixeira, lá se vão 4 treinadores. Pedro Caixinha, Kleber Xavier, eu nem falo no Carille, estou falando quando o Santos voltou para a primeira divisão. Pedro Caixinha, Kleber Xavier, Vojvoda e agora o Cuca. Estilos bem diferentes, né? E o time não tem um padrão de jogo definido. E isso preocupa, porque o Santos gasta muito dinheiro com vários jogadores e esses caras não correspondem em campo. Eu cheguei a dizer que o Santos hoje é um time com jogadores caros e improdutivos. O jogo de hoje, o time do São Lourenço tem nada demais. É um time até que é bom tecnicamente. Eles têm uma característica que eu estava observando agora que eu gosto. Eles não ficam cruzando bola na área de forma aleatória. Eles trabalham a bola, eles chegam perto da área, eles chutam no gol. Já exigiram do Brasão 2 boas defesas. Então é um time teoricamente bem treinado, mas não é melhor que o Santos. O Santos tecnicamente é melhor que o São Lourenço, mas o Santos não tem padrão de jogo. Então, o que o Martelli narrou aqui nos primeiros 20 minutos foram vários erros de passes de 2, 3 metros, de jogadores bons. Gabigol, Neymar, o próprio Roleiser, que parece de vez em quando que ele some do jogo, daqui a pouco ele dá, né, uma faísca, ele aparece. Então acho que o Santos precisa de mais juventude, precisa de mais intensidade do meio para frente, e isso está faltando. O Willian Arão para mim foi o pior jogador em campo. O São Lourenço abriu o placar no gol do Coelho, na falha do Brasão, na minha opinião, que é um chute de longe. Eu achei que a bola tinha desviado, ela não desvia. Então quando ele chega na bola, ele vai olhar para a bola, ela já passou e passou do lado dele. Então para mim é falha, mas antes ele fez 2 milagres. Um no erro do Arão na linha de fundo e outro depois que ele tira a bola em cima da linha, até pelo nosso ângulo aqui, a gente achou que a bola tinha entrado e depois claramente ele tira a bola em cima da linha. E aí 1-0 pro São Lourenço. Eu achei que o Santos ia definhar no jogo, mas o Santos até botou a cabeça no lugar, o Cuca deu uma chamada nos jogadores e aí chegou um empate numa jogada muito bem trabalhada, muito bonita. Hoje a molecada diz que é um golaço, né? Na realidade foi um bonito gol pela concepção, né, Ana? Pelo trabalho de bola do Neymar pro Roleiser, o Roleiser de calcanhar. E o Gabigol chuta, ela pega na trave e entra na melhor chance do Santos. Depois do gol, o Santos apertou. Teve essa chegada do Neymar, teve mais 2 escanteios a favor do Santos. O Santos chegou na área e assustou um pouquinho o time do São Lourenço. Antes do jogo, eu acho que o Everton também já falou sobre isso, o São Lourenço esperava realmente um gigante pela frente, porque o Santos é um time muito forte no mundo todo, em imagem, em tradição e história, por causa do Pelé, por causa de tudo que já conquistou. Agora, esse Santos aí
está muito distante da sua história. O empate, se terminasse agora, seria muito bom para decidir na Vila depois no segundo turno. Não, e o que você comentou aqui, enquanto a gente acompanhava a partida, quando sai do individual, quando vai para o jogo em equipe, acontece, que foi o que aconteceu nesse gol que empatou, uma aproximação na parte técnica, né? Quando eles trabalham a bola com calma. Mas eles não estavam conseguindo fazer isso, e aí tomaram o gol. Depois é uma melhorada no time, então isso chama atenção. Santos e Curitiba, que a gente fez recentemente, muito ruim o jogo. Bahia e Santos eu não fiz, o Everton fez, mas estava 2-0, terminou 2-2, quer dizer, 2 pontos perdidos pelo Santos. Então não engrena. O Cuca tem dito que vai engrenar, mas é mais um jogo no momento, sem vitória, envolvendo 3 competições. Um jogo até diferente no cenário do Roleiser, inclusive. Esse jogo da rodada passada do Brasileirão foi um Roleiser totalmente diferente do que tem sido hoje. A gente fala disso daqui a pouquinho. Faltando agora 5 minutos para as 8, ainda hoje tem mais rodada da Sul-Americana. Aqui para você, ouvinte da Bandeirantes, a gente vai acompanhar Milionários e São Paulo. No El Campín, na altitude hoje, um desafio tanto aí para o Roger Machado, que poupou muitos jogadores, e você vai acompanhar a nossa transmissão a partir das 9h30 da noite com João Paulo Capelanes na narração hoje, Leandro Quesada nos comentários, e ainda hoje também, daqui a pouquinho, depois do intervalo, dentro do nosso intervalo inteligente, a gente gira o nosso plantão esportivo com o Lucas Bueno, que vai trazer resultados também dessa rodada da Sul-Americana. Tem Botafogo em campo, tem rodada de Libertadores, tudo isso e muito mais para você, ouvinte Bandeirantes. Futebol é na Bandeirantes e é o nosso intervalo inteligente. Fica por aí. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus.
os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Vai Santos pro campo de ataque. Neymar pela meia esquerda aqui da grande área. No mano a mano, Neymar. No mano a mano. Escapou Neymar do primeiro, do segundo. Passou o balão. Gabigol bateu no gol. Gol! Do Santos! Gabigol! Jogadaça agora sim, Neymar. Quina da grande área pela meia esquerda, ele escapa da marcação, enxerga dentro da grande área, bola para Roleiser. Começou com ele o contra-golpe. Ele vai pra área, deu um tapa com a lateral da perna esquerda. Um tapinha na chuteira. De costas vem Gabigol de trás. Gabigol, entrada da grande área, perna esquerda do centroavante. Enche a pedra na cara da bola. Ela beija a trave no canto inferior esquerdo e morre do lado direito do gol de Gil. Gabigol, Roleiser, Neymar, Gabigol para empatar o jogo na marca dos 33 minutos jogados do primeiro tempo. Desafoga o torcedor do Peixe. Gabigol, agora na Argentina. São Lourenço 1, Santos também 1. Tá aí o gol de empate do Santos com a narração do Pedro Martelli para você, ouvinte da Bandeirantes, você que acompanha a gente também na nossa transmissão esportiva no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gabigol marcou numa jogada incrível, Neymar, Gabigol. E agora a gente vai girar o nosso plantão esportivo, 8 horas mais 1 minuto. Vou chamar o Lucas Bueno porque temos outros jogos acontecendo pela Sul-Americana, Botafogo inclusive jogando. E também tem Libertadores, tem Cruzeiro hoje, que joga pela Libertadores, né, Bueno? Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Ana, todos que nos acompanham aqui na transmissão da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Exatamente, diversos jogos rolando, começando pela Libertadores. Lanús e LDU vão empatando em 0-0. Libertad e Independente Del Valle vão empatando em 1-1, jogo muito movimentado. Logo mais, o CV e Rosário Central, Cruzeiro e Boca Juniors, Tolima e Coquimbo Unido, Sporting Cristal e Júnior Barranquilla. Na Copa Sul-Americana, logo mais, às 9h30, Recoleta e Deportivo Cuenca. Jogos em andamento, além de São Lourenço e Santos 1-1. O Botafogo vai ganhando de 1-0 do Independente Petroleiro. Logo mais, Barraca Central e Audax Italiano, Milionários de São Paulo, O'Higgins e Boston River. Logo mais também, no Paulista A2, teremos Votuporanguense e Juventus da Moca. Jogo válido pela semifinal. E só para encerrar esse giro, hoje na UEFA Champions League, tivemos o primeiro jogo da semifinal, Ana. PSG e Bayern 5-4 para o PSG. Tá certo, então, Lucas Bueno no nosso QG Esportivo, trazendo todas as informações, jogos acontecendo, rodada hoje de Sul-Americana e de Libertadores, e a gente vai atualizando você, ouvinte Bandeirantes. Lembrando que às 21h30 continua a nossa jornada esportiva, depois do segundo tempo aí de São Lourenço e Santos. A gente vai ter o João Paulo Capelanes narrando Milionários e São Paulo. Aliás, o São Paulo, que é o líder do Grupo C, vem de 2 vitórias aí em competições nacionais, né? Aliviaram a enorme pressão do Roger Machado. Vamos ver qual vai ser o cenário hoje para o São Paulo na Sul-Americana, poupando muitos jogadores, 7 se não me engano. Daqui a pouco o Paulo do Vale vai trazer as informações para a gente também. Agora, 8h03, deixa eu chamar aqui o nosso Everton Ramos. Já temos um Santos voltando a campo, os times já estão voltando por aí, Everton? Por enquanto, nenhum sinal, nem do time titular da equipe argentina, nem dos jogadores do Santos. Nesse momento, na verdade, os jogadores do El Ciclón vão retornando ao novo gasômetro, ao gramado, por enquanto, aparentemente, sem nenhuma modificação da equipe de Buenos Aires. Ok, só chamar por aqui, tá bom? Qualquer modificação, isso um Santos de volta. Acredito que estão voltando por agora, né? Isso, o Santos também retornando agora com todos os jogadores que iniciaram a partida. Portanto, o Cuca sem alterações. Eu estava procurando, inclusive, ali na imagem, o William Arão. Foi o único que eu não observei desses 11 titulares retornando, por enquanto, para o segundo tempo no novo gasômetro.
É isso, hein? Deixa eu perguntar rapidinho, antes de voltar, perguntar pro nosso querido Alexandre Pretzel, você tiraria o Arão agora ou daria mais uns minutos para ele? Tiraria. Mudou. E até pode confirmar, né, Ana, a saída dele. Aí, Everton, mudou, né? Isso mesmo, não tinha visto ele e de fato, saiu camisa 15 William Arão para a entrada do 5 João Schmidt. Pois é, não teve um primeiro tempo muito favorável, né? Nunca viu o mesmo jogo que a gente, né? E a gente fica feliz, né, Ana? Porque também deu pra notar que ele não jogou absolutamente nada, Ana. Tudo certo. Tudo certo, então, nossa jornada esportiva na Bandeirantes. Segundo tempo, Pedro Martelli com você. Valeu, Ana Martins, inverte seus lados, bate na bola o Peixe, agora direita, bate na bola o Santos com Neymar Júnior. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de terça-feira. Mais 45 minutos de bola rolando. Já tá parado o jogo. Falta marcada forte pra cima do jogador do São Lourenço e pra cartão. Com 20 segundos de bola rolando do segundo tempo. Uma chegada forte do Luan Pérez pra cartão amarelo e o Coelho levou a pior, hein? Levou, tá com a mão ali no tornozelo direito, cartão amarelo, o primeiro do jogo pro zagueiro do Santos, camisa 14, tem falta o São Lourenço na bola parada, vai tentar alçar a bola na área do Gabriel Brazão. Foi pra cartão amarelo, Pretzel, merecido. Merecido, uma pegada por trás e desnecessária. Início de segundo tempo, pra que fazer isso? Tava de costas pra defesa, não teria perigo nenhum. Agora o Neymar amarra a chuteira pra dar uma esfriada. Bom zagueiro esse Romanha, colombiano do São Lourenço, em número 4. Placar de 1-1, tá tudo igual. Falta para a equipe do São Lourenço bater pela meia direita. Jogadores do Santos fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. Vem levantamento na área do Santos. Tira essa bola, Peixe. Levantamento na entrada da grande área. Quarta marcação. No bate que bate. Voltou de longe. Mandou o chute pro gol Tripício. Pediu desvio. O juiz não deu. Linha de fundo. Tiro de meta pro Santos e só isso, Everton. E ele fica apontando ali, sinalizando pro Roleiser, dizendo pro árbitro do jogo que é o Roleiser quem teria desviado na bola. O árbitro não foi na dele, marcou só tiro de meta, posse de bola, Peixe. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. Desce pro campo de ataque, o São Lourenço no seu concentrado, gramado, tentou ganhar a jogada, depois o agarrão. Jogador do São Lourenço ganhou, depois agarrou Escobar. Círculo central do gramado, falta pro Santos bater no campo de defesa. Everton. E é o Coelho, né? Sempre ele. Ele que sofreu a falta há poucos instantes, agora é quem faz. Deu uma abraçada ali no meio-campo no Cristian Oliva. Falta marcada, posse de bola Santos, campo de defesa. Santos está jogando no campo de defesa, vai sair mais uma vez para o campo de ataque. A equipe do Peixe com João Schmidt. João Schmidt está no lugar de Arão, substituído no intervalo de jogo. A abertura de bola pela meia esquerda para Escobar. Escobar para Neymar. Sofreu pisão, Neymar caiu, pediu a falta. O juiz não deu, Escobar ganhou, voltou para Neymar. Neymar para Escobar na meia esquerda. Bolão nas costas da zaga. Romanha vem por baixo, tira. Recomeça o Santos daqui da grande área para a meia esquerda para Neymar. Neymar Júnior escapa do primeiro, do segundo, deixou o braço para proteger. Deixou o braço para proteger e tá pedindo, tá dizendo que não tocou, mas o juiz está dizendo que ele foi, colocou a mão, protegeu e o juiz deu a falta, não é isso, Everton? Pra cima do jogador argentino, eu também vi um braço um pouco mais alto ali do Neymar na disputa de bola pra cima do Gulli. E aí o braço esquerdo do Neymar atingindo o rosto do camisa 10 do São Lourenço. Falta marcada, mas sem amarelo pro camisa 10 do Peixe. Eu inverto. Se fosse o jogador do São Lourenço que fizesse isso no Neymar, o Neymar estaria um chilique, certo? Rolaria na grama e cobraria o cartão do árbitro. Então, certo? Não faça o que eu digo, perfeito? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, perfeito? É isso que o Neymar deveria ser alertado. São Lourenço é o jogador. Meu Deus do céu! Olha o que fez o Roleiser agora. A zaga do São Lourenço saiu mal. De novo era só dar o passe pro Gabigol. Ele ia sair na cara do gol, ele errou. Mas tem uma assistência, né? Pelo menos nessa noite, hein, Everton? Foi o Romanha quem vacilou. O Gabriel Barbosa conseguiu fazer o desarme, deixou a bola com o Roleiser livre de marcação. O Roleiser podia ter devolvido, mas não. Acabou entregando a bola de graça, pede oportunidade o Santos no campo de ataque. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Desce para o campo de ataque, o São Lourenço, lançamento feito à frente, corta a marcação do Peixe, põe para fora, arremesso manual para o time argentino bater. No campo de ataque pela meia esquerda. Daqui a 20 minutos sai a escalação do São Paulo que pega o Milionários.
também pela Copa Sul-Americana. João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes. Walter Vieira, obrigado, tá conosco. Aldo Ivan Mineiro, muita gente. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No dial da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do São Lourenço. Abertura de bola feita pela ponta direita. É pro capitão Tripício no meio de 2. Consegue o passe à frente. Vai pra Coelho. Coelho ganhou, pedalou, balançou, ameaçou cruzar. Não cruzou o autor do gol. Ele tenta abrir a jogada pela meio direita. Dá certo em Salround. Em Salround da meio direita para meio esquerda. Inverte o lado do campo. Desce o São Lourenço. Se fecha o peixe. Na meia esquerda vem o chute de longe pro gol. O torcedor aplaude o do Santos também, porque o Brasão pegou tranquilo, Everton. Derrites pelo lado esquerdo é quem recebe a bola, traz por dentro e de perna direita manda pro gol. Ela vai com efeito, mas o goleirão abraça ela e em 2 tempos faz a defesa do Brasão. Viva na pele a Sul-Americana e a Libertadores. Assista aos maiores times do nosso continente. No ESPN, o plano premium do Disney Plus. São Lourenço desce para o campo de ataque com falta. O juiz não deu. Falta do Mike, o juiz não deu, segue o jogo. Neymar lançado para a esquerda, balança, vai embora Neymar. Vai embora Neymar, tá isolado. No campo de ataque pela meia esquerda, escapa da marcação, escorrega, consegue o passe à frente pela meia esquerda, linha de fundo, chegou o carrinho forte, põe para fora. E o Neymar ficou sentindo, hein? O Neymar fica sentindo a mão. Aparentemente um pisão na mão dele, viu? Na sequência da jogada. E aí dói, viu, minha gente? Aí não tem o que fazer. Ele limpa, dá o passe, escorrega e sem querer, né? O pisão acontece. Mas dói uma barbaridade, viu, Everton? Tá doendo bastante, ele segue caído ali. E o detalhe, né? Ele tentou fazer o passe, mas no momento de ir dar o passe, ele acaba levando o escorregão. O Santos tentou chegar e ganhou arremesso lateral. Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Lateral para o Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. Passamos de 5 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Agora o segundo tempo de bola rolando. Escobar para a cobrança de lateral. 1 para o São Lourenço, 1 para o Santos. Escobar faz a cobrança, tenta a proteção, bom tempo. Ele gira para a meia esquerda, tem 2 em cima dele. Trabalha um pouquinho mais atrás, dorme em campo Roleiser. Sai com bola e tudo, dorme em campo Roleiser. Manuel para o São Lourenço bater no campo de defesa pela meia direita. Ele sai do ar em alguns momentos do jogo de maneira impressionante. Daqui a pouco ele sabe dar um estalo. Eu falei sobre isso com a Ana no intervalo. Dá um estalo e ele é bom jogador com a bola no pé. Mas como ele foge do jogo, né? Como ele fica aleatório, aéreo e erra coisas básicas. Igor Fernandes está conosco. Um abraço para a mãe dele, a Zilda. Está conosco. Falando do Paraná, obrigado a você pelo carinho. São Lourenço desce, vem levantamento na entrada da grande área. Abração! Saiu como se fosse um líbero de cabeça, não vale. Não vale, já está marcado impedimento no ataque do time argentino, foi isso? Foi isso, tentativa de lançamento, o Brasão se precaveu e segue caído no campo de defesa ali. O Gulli, aparentemente, em uma chegada mais forte do time santista ainda no campo de ataque do João Schmidt. Gulli sentindo bastante no campo de defesa e na sequência o impedimento por uma linha também, viu? O Martelli, por pouco não chega com perigo a equipe do São Lourenço. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. 7 minutos jogados. Alexandre Pretzel, o começo do segundo tempo. E aproveita a perguntar para você se o empate é bom resultado para o Santos nesta noite. Claro que é, porque fica 5-2, né? E o Cuenca vai enfrentar o Recoleta. Pensando que o Recoleta possa tirar ponto do Cuenca, embola todo o grupo. Óbvio que se o Santos vencer é uma obviedade, né, o Martelli? O Santos ganhando é espetacular, mas o empate não é ruim pela circunstância. Gabigol lança para o campo de ataque na meia esquerda. Neymar sobe para tocar de cabeça, ganha Neymar, voltou para Escobar, Escobar para Neymar. Bom passe, Neymar na meia esquerda para Escobar. Vem Herrera. Firme Herrera, põe pra fora. 8 jogados deste segundo tempo. Lateral pro Santos bater na meia esquerda. O Peixe busca o segundo gol, busca virar o jogo. Escobar de primeira para bom tempo pra Schmidt. Passe errado do Schmidt. Corta a marcação do São Lourenço. Volta pela meia esquerda. Rente a marca da Cal. Escobar por dentro para bom tempo. Busca espaço, não tem ninguém. Ele pisa na bola, pedala, balança, volta para Escobar. Escobar escapa da marcação, recua. No campo de ataque na meia esquerda. Cruza a fronteira. Luan Pérez vai-se embora. Luan Pérez pela meia esquerda. Ele rola a bola dos pés. De primeira para bom tempo pela canhota. Desce o Peixe. Passe por dentro. Roleiser. Girou pela meia direita. Enxergou mais uma vez. Gabigol para Neymar. Neymar dominou de costas para a marcação na quina da grande área. Meia direita. Neymar perde espaço, mas consegue o passe por dentro. É para Roleiser, é só abrir aqui embaixo. Roleiser não abriu, trabalhou para bom tempo de costas para Roleiser, bateu travado.
Ela quica na entrada da pequena área e está nas mãos do goleiro Everton. Faz uma bela jogada ali com o bom tempo, o Roleiser no meio campo. Ele podia ter aberto pelo lado esquerdo com o Escobar, estava livre de marcação. Tentou o arremate, ela desvia no marcador argentino e se oferece tranquilamente para o goleiro Gil fazer a defesa. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Ô meu querido Everton Ramos, passa o banco de reservas do Peixe, por gentileza. À disposição do técnico Cuca, Diógenes, Robinho Júnior, Rony, Tassiano, Igor Vinícius, Moisés Barreal, João Ananias, Miguelito, Matheus Xavier e Adonis Frias. Aparentemente, Barrios, camisa 28, daqui a pouco a mudança na equipe do São Lourenço. Placar de 1-1, tá tudo igual. Falta marcada, falta no ataque do Santos. Bola pro São Lourenço, campo de defesa, na meia direita. Ô Pretzel, você ouviu os nomes do banco aí do Santos? Não anima. Não, talvez eu gosto do Moisés, mas nos 2 últimos jogos o Moisés foi muito mal. Jogador do Voivoda. O Rony é jogador de... Pô, mas tu gosta de falar de salário? Eu não gosto, mas eu tenho que falar nesse momento. O Rony é jogador de 1.300.000 por mês. Ele só corre. Robinho Júnior, né? Tu apontou pra mim aqui. Renovou o contrato há pouco. Acho que seria interessante a entrada dele. Aí o Cuca vai dizer que é muito jovem, não dá pra botar jogador desse nível. E o Barreal é um jogador nota 5,5, 6, faz uns golzinhos, mas também não resolve, né? Não resolve. Muda. Mexe o São Lourenço. Saída do camisa 11, o Reale pra entrada do 28, Barrios. O Reale não gostou de sair não, viu? E não tava mal no jogo também. Se eu fosse ele, eu também não gostaria. O Barrios tem 27 anos, é atacante. Placar de 1-1, tá tudo igual no toque da Bandeirantes. Você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, terceira rodada do grupo D. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Olha o Neymar, enfiou o bolão na meia esquerda para Gabigol, Gabigol para Neymar, dominou, travado pelo Romanha. Neymar dos tempos antigos, puxou um contragolpe rápido por dentro, ganhou de 3, arrastou uma multidão do São Lourenço. Ele abriu na meia esquerda, o Gabigol passou na sequência, não deu certo. Passando no plantão esportivo da Bandeirantes da Argentina, Santos 1, joga fora, São Lourenço também 1. QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, Lucas Bueno. Na Libertadores, o Independente Del Valle virou para cima do Libertad. Agora 2-1 Independente Del Valle, 2 gols de Carlos Gonzalez. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Ciacil. Você pode confiar. Está jogando mais uma vez a equipe do Santos no campo de defesa, pisa na bola, Escobar tentou passe à frente, caiu, pediu a falta, Neymar, juiz não deu, segue o lance pela meia direita e tenta descer no contra-golpe, o São Lourenço carrega a bola pela meia direita, tem espaço, tem liberdade de gira, vai-se embora para o campo de ataque, sobe a marcação do Picho, ele busca espaço, Tripicho domina pela meia direita, perde a bola, ganhou, Tripicho mais uma vez para o campo de ataque, abandona a ponta, vem por dentro, ergue a cabeça, Tripicho, olha para o meio da grande área, tenta fazer cruzamento, não tem ninguém, recua. No círculo central do gramado recomeça mais uma vez a equipe do São Lourenço. Placar de 1-1, tudo igual. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. São Lourenço desce, vem cruzamento na meia direita. Tripicho bateu pro gol. Longe do gol, linha de fundo, tiro de meta. Pro Santos, e só isso. E ele chega livre de marcação num cruzamento que parte da esquerda, pela direita vai entrando e bate de perna direita, tentou um efeito na bola, ela subiu demais, se perde pela linha de fundo, segue 1-1 em Buenos Aires. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. 12 minutos, quase 13 minutos jogados deste segundo tempo. Brazão vai para a cobrança de tiro de meta. Cadê o gol? Torcedor do Peixe. Brazão erga a bola para Neymar. Neymar escora de cabeça, 2 em cima dele. Trabalhou para bom tempo. Neymar insiste. Na meia esquerda, inverte o lado do campo. Clareou bonito a jogada na meia direita. Mete a bola de primeira para Mike. Mike tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Santos. Rola a bola nos pés por dentro de Schmidt. Schmidt para bom tempo na meia esquerda para Neymar. Neymar para bom tempo. Abriu jogada, meia direita. Pode bater o gol. Bateu cruzado nas mãos do Gil. Defensaça do Gil na bola do Oliva, que ele bate no gol aí, Everton. Mas é um Santos que consegue de pé em pé. Uma jogada que começa com o Neymar ainda no campo de defesa, passa pro Mike, consegue chegar com o Oliva em condição, batendo pro gol de perna direita no canto esquerdo rasteiro do goleiro Gil, que pega sem nenhuma dificuldade 1-1. O jogo mudou, o Santos é melhor que o São Lourenço. O São Lourenço não consegue mais ter a liberdade
de trabalhar a bola no meio, de chegar na frente do Brasão também. O time do Santos mais organizado, marcando mais a saída de bola de São Lourenço. Domina o jogo agora. E o Neymar joga bem nesse início de segundo tempo. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com consórcio Volkswagen. Conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. Está jogando o São Lourenço no campo de defesa, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando na Bandeirantes. Placar de 1-1, tudo igual. São Lourenço desce na ponta direita, desarma a marcação com falta. Não, ele deu toque de mão, não deu a falta não, deu a bola pro Peixe, na meia esquerda, é isso? É isso mesmo, o João Schmidt ali estava pedindo a posse de bola pro Santos, ganhou no grito, posse de bola, Peixe, campo de defesa. Santos desce pro campo de ataque mais uma vez pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora, bom tempo. Abre a jogada pela meia esquerda mais uma vez para Neymar, Neymar Júnior, o capitão! Neymar abre a jogada pelo círculo central do gramado, recomeça para João Schmidt. João Schmidt pela quarta zaga para Lua Pérez. Lua Pérez pela meia direita para Veríssimo. Veríssimo abre a jogada para Mike. Mike caminha com a bola nos pés. Caminha Mike. Mike adianta o passe à frente mais uma vez para Bom Tempo. Bom Tempo gira a jogada à frente, a marcação. Tem dois em cima dele. Se virou Bom Tempo pela meia direita. Abriu jogada mais uma vez para Oliva. Oliva abre a jogada pela meia esquerda. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. Na meia esquerda. Neymar acelera. Neymar abandona a ponta. Vem por dentro. Pedalou, balançou, escapou, soltou por dentro. Pediu a bola de volta. Passe do Gabigol. Errado o passe do Gabigol. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Santos desce para o campo de ataque, cruza a fronteira, Oliva. Oliva pelo círculo central do gramado, abre a jogada pela meia esquerda. Tenta descer mais uma vez para o campo de ataque, a equipe do Santos empata em placar de 1-1. 15 jogadas deste segundo tempo de bola rolando. Na meia esquerda, falta marcada no Escobar. É isso, Everton? É isso, e na marcação dele o Tripicho chegou por lá, deu uma no tornozelo esquerdo do Escobar que fica caído, falta marcada, Santos, canto esquerdo do seu campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Placar de 1-1, tá tudo igual. Na Bandeirantes, falta pouco para sair a escalação do São Paulo. O São Paulo visita o Milionários pela Copa Sul-Americana, 9h30 da noite. João Paulo Capelanes assume para todos os cantos do Brasil. O São Paulo na Copa Sul-Americana. Recomeça no campo de defesa. A equipe do Santos trabalha a bola de primeira. Mike para o campo de ataque para Oliva. Oliva gira frente à marcação. Recomeça pelo círculo central do gramado. Traz a jogada mais uma vez para o lado esquerdo. Trabalha com Oliva. Oliva por dentro. Deu passe à frente para Bom Tempo. Bom Tempo. Tentou Neymar. Não deu certo. Cortou a marcação. Gabigol. A bola quente nos pés de Gabigol. Mas fez o gol que até o momento vai dando um pontinho importante para a equipe do Peixe. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Senhor Alexandre Pretzel, conte para mim o que vê do jogo 16-1-1. Jogo parelho, o Santos melhor, mais ativo, com mais posse de bola. Já criou duas chances. Chances não dá para dizer, assim, que o scout vai colocar como chance, eu não coloco, né? E aí foram uma conclusão para a defesa do goleiro Gil e a outra, o Neymar, numa boa combinação com o Gabigol, ele escorrega e perde o tempo da jogada. Então o Santos melhor postado que no primeiro tempo e o São Lourenço bem atrás agora. Tecnicamente o time do Santos mostra que tem condições de ganhar o jogo. Muda! Quem que mexeu? A segunda mudança do técnico Gustavo Álvares, saiu 10, Gulli, para a entrada do 34, Lopes. Lopes é lateral direito, então ele tira o Gulli e põe o Lopes para ficar de novo como ala pela direita. Ó, claramente é um sistema de 3 zagueiros que joga com o treinador Gustavo Álvares. Mas é uma equipe assim que depende demais do Insahaldi e também do Coelho. São dois bons jogadores. No mais, eu gosto do Romanha zagueiro e o goleiro me parece que é bom. O Romanha caberia em clubes brasileiros. Mas sem dúvida, hein? quase veio pro Grêmio no passado. Só que ele custa caro, 5 milhões de dólares. Bom zagueiro. 5 milhões de dólares? Bom zagueiro. Mas aí tem o Félix Torres, que é bom. Claro, no tem razão. Não, Quanto? no Inter não. Nem no Inter e nem no Corinthians. Nem no Inter, nem no Corinthians. E né? antes ele tava jogador de seleção, Preds. O Romanha tem 27 anos. Viu? Aí é que tá. Quantos anos, Romanha? Romanha, tu gastou 4 milhões de euros no Adonis Frias, perfeito? E tu não contrata o Romanha. E no Alexis Duarte. E no Alexis Duarte, como lembra o Everton. E tu não contrata o Romanha. Então é o seguinte, ó, não tem scout nada, não tem nem visão. Placar de 1-1, tá tudo igual. São Lourenço 1, Santos também 1 na Bandeirantes. Placar de 1-1, tudo igual. Vai ser jogando a equipe do Santos no campo de defesa pela meia esquerda. Cadê o banco do Peixe? Não mexe, Cuca. Neymar lançado pela meia esquerda. Escapa da marcação, pede a falta. Não vai marcar, Neymar.
não vai marcar. Sul-Americana, liberta, os caras não vão marcar isso. Ficou esperando a falta, o juiz não deu. Recomeça no campo de defesa, na meia direita, vai para o campo de ataque o São Lourenço. Tripício pela ponta, escapou. João Schmidt chega forte com falta. Falta, campo de defesa, meia direita, bola para o São Lourenço aí, Everton. Falta para cima do capitão Tripítio e foi falta mesmo. Ele primeiro entrega a bola no pé do camisa 24 e na sequência para pelo alto para marcar a falta. Posse de bola para a equipe da casa. Está jogando o São Lourenço no campo de defesa, mais uma vez, 10 para o campo de ataque, 19 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Peixe na Bandeirantes, vem cruzamento entre... Brazão atingiu o jogador do São Lourenço na área. Cruzamento para o meio da grande área, o Brazão se choca com o Coelho. Torcedor reclama, o juiz está dizendo que só foi um encontrão. Parado o jogo aí, Everton Ramos. Ele sai com um socão e acerta a bola, mas o que chama a atenção é o cruzamento do Tripítio pelo lado direito do campo de ataque buscando o Coelho. Há ali um choque entre os dois jogadores, o árbitro paralisa para neste momento o atendimento ao camisa 9 da equipe argentina. O Pretzel, ele acerta a bola. Não, peraí. Ele acerta a bola, mas depois é um... Não, mas o depois não é, cara. Ele dá um soco na bola e ele se choca no atacante. Eu nem deixei tu completar a frase, porque a tua frase é uma frase daquele futebol Nutella. O árbitro tá certo, viu? O Brazão acerta a bola e não tem como ele recuar, sabe? Não tem como ele diminuir a intenção dele e ao mesmo tempo puxar... Falei que doeu. Não, bom, claro que doeu, mas não foi nada. O Brazão acerta a bola, certo? E não acontece absolutamente nada. O choque é um choque do jogo. Agora, Martelli, a gente falou, agora tá repetindo, hein? O Brazão falhou no gol mesmo, hein? Agora claramente de frente a falha do Brazão no gol. Seria importante ver ouvi-lo depois, né? Porque eu ainda acho que ele não vê a saída da bola. De frente, agora não achou que ele viu não, a bola. Falhou. A bola passou do lado dele. Falhou. E o belo gol do Santos na jogada coletiva. Belo gol. Tá tudo bem com o Brazão aí, Everton? Vai recebendo ali o atendimento do departamento médico do Santos e também o Coelho recebendo o atendimento do departamento médico do São Lourenço, os dois que levaram a pior nesse choque. Em instantes, jogo reiniciado em Buenos Aires. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, terceira rodada. Na Argentina, relógio marca 20, agora 21 jogados do segundo tempo. São Lourenço, um gol de Coelho. Santos também um gol de Gabigol. QG de Esportes da Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, fala Lucas Bueno. O Botafogo amplia para cima do Independente Petroleiro. Agora Botafogo 2, Independente Petroleiro 0. Gol marcado por Montoro aos 17 do segundo tempo. Abra as Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse presspress.com. Daqui a uma hora o São Paulo entre campo na Colômbia contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. João Paulo Capelanes dá um recado para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes numa jornada dupla nesta terça-feira. Quinta-feira tem Timão em campo contra o Peñarol. Está jogando o Santos do campo de defesa, tudo certo com o Coelho, quebra para o campo de ataque, tenta descer, não consegue o Peixe. Perde a falta, o árbitro não marca, saca o bola e tudo, Gabigol lateral. Manuel para o São Lourenço bater no campo de ataque na meia esquerda. Tem pressa, já faz a cobrança de Rites. Recomeça pela quarta zaga, mais uma vez no círculo central do gramado. Romanha pede a jogada pela meia direita, trabalha para Herrera. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Um pro São Lourenço, um também pro Santos. Vai-se embora, cruza a fronteira na meia esquerda. Montenegro escapou do primeiro, do segundo. Abriu jogada para a meia esquerda para Derrites por dentro para Montenegro, curtindo uma de centroavante no limite. Chegou a linha de fundo, cruzou, veio o toque pro gol. Luan Pérez bota a linha de fundo, tiro de meta. Não, ele tá dando a falta. Tá dando. Entendi o que o juiz fez, que ele tá com dois braços erguidos, dois para frente. Uma coisa ele fez. Ele deu a pausa para a reidratação, Everton Ramos. E foi um lance como esse, após uma pausa para a reidratação, que o Santos conseguiu o gol de empate no primeiro tempo. Mas nessa jogada ele acabou dando a saída de bola no cruzamento do Montenegro. O lance não valeu, a sequência da jogada não valeu. É posse de bola que favorece a equipe do Santos, agora neste momento de pausa. Alexandre Pretzel, times reidratam e você nutre
o ouvinte com conteúdo. Muito obrigado. Te reidrata aí, porque tá boa a tua narração. Mas eu acho que tu pode, com água, tu pode melhorar ainda mais, irmão. E o jogo? Pois é, sacanagem tem prioridade. Sempre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Nessa pausa tem muitos times, é algo que eu falo toda hora, mas é bom repetir. Tem muitos times que voltam piores e outros melhores, viu? Esse técnico do São Lourenço, ele tá invicto até agora. Ele não perdeu nenhum jogo. Então, ó, os jogadores prestam bastante atenção no que ele tá falando. O Coelho, que foi muito bem no primeiro tempo, não tá conseguindo jogar. Obviamente, o microfone pode ser colocado ali, alguns treinadores não deixam, mas ele tá dando uma bronca no time, claramente, porque o São Lourenço não tá bem no jogo. E o Santos, o Cuca, com aquele jeito dele, com aquela calma dele, né? Sabe, ele conversa com os jogadores, ele tá pedindo, não, mais chegada e para fazer o gol. É isso que ele tá pedindo, né? Então, a gente olha pro banco do Santos, e tu me perguntou sobre isso, eu acho que ele poderia colocar o Robinho Júnior, uma chance pro menino, tu tem toda a razão. Contrato renovado. Ele sumiu, cara. Contrato renovado para ele ir pra cima, ó. Aí coloca o Barreal, que é um homem de confiança, me parece, para vários treinadores. Mudança de argentinos. Sai o camisa 32 Roleiser para a entrada do 22 Álvaro Barreal. Me parece, né, Everton, que o Cuca também não tá muito animado com a base do Santos, né? Porque tem vários jogadores jovens no banco. O Matheus Xavier é um bom jogador, o Robinho Júnior também, à vontade. E ele foi questionado durante o último fim de semana porque colocou o Lautaro Dias no segundo tempo e não deu oportunidade para os jovens. Segundo ele, porque o Lautaro Dias corre por dentro e os jovens, tanto o Matheus Xavier como o Robinho Júnior, pelo lado, e não era uma característica para o jogo. O Lautaro não tá nem no banco hoje. Opção técnica. Pô, mas aí também é difícil, hein? Ele queimou o Lautaro, então. Meu Deus. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 25 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando, a Bandeirantes leva para você, de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, o futebol do Peixe. Mas alô, Baixada Santista, cadê o gol da virada? Cadê o gol da virada do Santos? 1-1, tudo igual. Daqui a uma hora, o São Paulo entra em campo. São Paulo deve estar saindo, hein? O São Paulo em instantes aqui no microfone da Bandeirantes, escalado e definido o tricolor paulista. Atenção, torcedor tricolor, vem aí pela Sul-Americana. Milionários de São Paulo na sequência, João Paulo Capelanes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Narra para você o tricolor em campo. Zatuzei tem 1-1, Neymar pela meia esquerda para Bontempo, para Neymar, bolão por dentro, trabalhou, boa bola, meia esquerda, linha de fundo, Bontempo, escapou. Na sequência perde o bote. Vem antes dele a marcação do São Lourenço. Começa na meia direita, tenta descer para o campo de ataque, não se acerta, ganha a bola o Peixe. João Schmidt no lugar de Arão, recua. Trabalha no campo de defesa para a meia esquerda na quarta zaga. Retoma o Peixe, empatando em 1-1. Cabos Elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Com a bola nos pés, Mike, na meia direita. Você tem um lateral direito para pôr, Mike, Igor Vinícius, isso, ou você joga sem eles? Não, eu preferi o Igor Vinícius, fiquei surpreso com a presença do Mike. O Igor Vinícius, para mim, fez um ano até agora mais regular e razoável do que o Mike. Mas o Mike não tá mal no segundo tempo. São Lourenço desce para o campo de ataque na meia direita, domina Tripício, o Tripício antes dele chega para fazer o domínio, tá livre de marcação, Lopes pela ponta direita, de novo para Tripício para Cuídio para Lopes, tentou ganhar, Lopes perdeu, Neymar recupera pela meia esquerda no campo de defesa, vai-se embora para o campo de ataque, bom tempo, ganhou, escapou, legal, meia esquerda, passadas largas, Neymar pediu, Neymar recebeu, vai embora Neymar no meio de um, conseguiu o passe à frente, não consegue dominar a bola, Barreal não consegue dominar, perde a bola, a equipe do São Lourenço, ganhou na bola, legal, João Schmidt, agora sim, bom tempo, entrada da grande área, não bateu, não tocou, perdeu. Aí o São Lourenço pede uma falta, o árbitro volta e marca. Falta para o São Lourenço na meia-lua da sua área de defesa, é isso, Everton? Isso, aparentemente depois do bom tempo que perde a posse de bola, faz a falta ali no jogador, no Lopes, ainda no campo de defesa, posse de bola que favorece a equipe do São Lourenço. E Martelli, só para dar um detalhe com o Roleiser que acabou de sair, e até um dado que chama a atenção dele, viu? Ele sai com essa assistência, são 11 participações em gols em 61 jogos com a camisa do Santos. O Roleiser tem 61 jogos com a camisa do Santos, investimento de 71 milhões. Desce para o campo de ataque, a equipe do Santos pela meia esquerda, Neymar de novo, Neymar por dentro, é só soltar, Barreal prendeu, não soltou, Barreal adiantou no meio de dois, bateu no gol, no centro do gol, fica bonito para o Gil encaixar a bola, Everton. De pé na direita, ele vai trazendo por dentro, podia ter aberto pelo lado direito com o companheiro que passava por lá, não, tentou direto para o gol, tentou surpreender o Gil, que fez uma bela defesa, Martelli.
O Tera mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Vai Volkswagen. Você me perguntou se o empate é bom. Só será bom se o Cuenca não ganhar do Recoleto. Porque o Bueno acaba de me dizer que tem o jogo às 9h30. É no Defensores del Chaco, que o Recoleto não tem estádio nem torcida. É um campo neutro. Peixe pro campo de ataque dentro da grande área. Barreal abriu a jogada mal demais na meia esquerda. Na quina chega mais uma vez Escobar. Gabigol pediu Escobar para Gabigol. Gabigol prendeu, tá no meio de 2. Romanha vai no bote. Gabigol abre a jogada na meia esquerda. Passe por dentro. Errado. Do João Schmidt, ninguém foi na bola, tá nos pés do goleiro aí, Everton. Foi forte demais, não deu pra nenhum jogador do Santos chegar na jogada, mas uma jogada que chegou a ter o Peixe trocando passes dentro da área, com um bom tempo, colocando ela fora da área, recuando, e o Santos perdendo a oportunidade de uma chance de ataque, Martelli. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha www.infinitypay.com.br. Lateral para a equipe do São Lourenço bater no campo de defesa pela meia esquerda. Sai jogando o São Lourenço, empata em 1-1. Daqui a pouco vem João Paulo Capelanes no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Levando a você o São Paulo em campo contra o São Paulo em campo contra o Milionário, jogando fora de casa. Desce para o campo de ataque o São Lourenço pela meia direita. O que foi, Pretzel? Fala, Pretzel. Quero saber se você terá uma carona para retornar no âmbito familiar. O que tem a ver isso, Pretzel? Tem a ver porque tu tá animado aqui, né? Depois qual o seu lanche preferido, né? Bolacha recheada? Já foi, né? Já foi. Geração no tempo. Lateral para a equipe do São Lourenço bater no campo de ataque pela meia direita. Placar de 1-1, tá tudo igual. Placar de 1-1, tá tudo igual. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, é o terceiro jogo. Na Argentina, relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. São Lourenço 1, Santos também 1. QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, Lucas Bueno. Na Libertadores, 2 jogos em andamento. Lanús 0, LDU também 0 e o Independente Del Valle faz 3-1, 3 gols de Carlos Gonzalez. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. 30 minutos jogados. Amarelou. Desde o segundo tempo de bola rolando. Amarelo para quem? Escobar, camisa 31, lateral esquerdo do Santos, uma entrada mais forte no Lopes, camisa 34 do São Lourenço. Sai jogador São Lourenço no campo de ataque, mais uma vez se apresenta para fazer o domínio em Salhad. Salhad pela meia esquerda para Barrios. Barrios abre a jogada, ponta direita, bola boa. Tripício cruzou, rasteiro, furou, mas sobrou na meia esquerda, novo cruzamento. Nossa, e é loucura. Tiro de meta para o Santos. Everton Ramos. E o torcedor do São Lourenço não acredita na oportunidade que perdeu pelo lado esquerdo. Mas um bom lançamento nas costas do Escobar é o Lopes. Quem chega, faz o cruzamento, acaba furando ali o Ausmendi e na sequência o cruzamento direto pela linha de fundo. Sem perigo, tiro de meta, segue 1-1 em Buenos Aires. A única Libertadores São Lourenço ganhou em 2014. A segunda fase era daquele jeito, Martelli. O primeiro enfrentava o 16º. E o São Lourenço pegou o Grêmio e foi eliminando todo mundo até chegar na decisão, quando o Nacional do Paraguai foi campeão. O título do São Lourenço em 2014 foi um título inesperado e inexplicável, dá pra dizer assim. Porque o time foi mal e acabou sendo campeão. E o Papa, né, o Jorge Bergoglio, torcedor do São Lourenço. Isso aí faz 12 anos. 12 anos, exatamente. Ah, mas era um bom time, vai, o Prédio. Era um bom time. O Kahneman jogava no São Lourenço. Tá no Grêmio hoje. Entendeu? Era um bom time. O São Lourenço tem Sula também. Tem a Liberta, ganhou Sula. Sim. Tá buscando o Bi. Não, o São Lourenço é um dos grandes. É um dos grandes da Argentina. 2 gigantes, River e Boca, né? O São Lourenço é grande. O Alexandre Pretzel, o jogo tá parado, tinha lateral, o Santos... Não, o jogo tá parado e nós estamos conversando em algumas coisas aleatórias, porque o jogo é simplesmente horroroso. Eu ia te perguntar se não dá pra botar o Robinho. Claro que dá. A parada da hidratação, certo? É aquilo que eu falei, na parada da hidratação tu tem um time que pode voltar pior e outro melhor. Os dois voltaram muito mal, muito mal. Então tá tudo aberto pela ruindade dos dois nesse momento. Neymar para o campo de ataque na meia esquerda, trabalha, volta, jogada um pouquinho mais atrás, desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Peixe, mas não se acerta a quarta marcação. São Lourenço também vai mal na jogada, quarta marcação foi para fora. Lateral marcado para a equipe do São Lourenço bater no campo de ataque na meia direita. Reclamação, o juiz deu lateral para o Santos.
Na meia esquerda, Escobar repõe a bola em campo, trabalha mais à frente, mas para o jogo de novo o árbitro. O que está acontecendo aí, hein, Everton? Agora o árbitro queria que o jogador do Santos, o Escobar, recuasse um pouco a cobrança do arremesso lateral. Mas o Barrios foi quem recuperou a posse de bola anterior do Neymar, que perde ela no meio-campo, e por isso os argentinos reclamando queriam arremesso lateral para o time argentino. O árbitro deu posse de bola pro Peixe. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor, HG na carta, pode contar. Falta de novo, a bola não rola, é falta de novo pro São Lourenço na meia direita aí, meu querido Everton Ramos. O árbitro deu a falta na primeira jogada do João Schmidt, que acaba derrubando o capitão do São Lourenço, o Tripítio. Falta marcada, vem bola na área do Peixe, o São Lourenço quer buscar o gol da vitória. Falta para o São Lourenço bater pela meia direita, placar de 1-1, tá tudo igual, quase 35 minutos jogados deste segundo tempo. Falta para o São Lourenço bater pela meia direita, dentro da grande área, na entrada da área. Vários jogadores do Santos tentando fazer a linha de impedimento. 1-1, tudo igual, escanteio para a equipe do São Lourenço na meia direita. Vem levantamento, entrada da grande área, corta a marcação. Afasta a zaga, mas vai voltar para a meia esquerda. Desce mais uma vez a equipe argentina. Na meia esquerda, pisa na bola Lopes. Lopes tenta fazer levantamento à frente. Chega a marcação do Peixe por baixo. Tentou rasgar, botou para fora, manual. O São Lourenço desce para o campo de ataque na meia esquerda. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. São Lourenço pro campo de ataque na meia esquerda. Ó, jogo bom! 35 jogados deste segundo tempo. Placar de 1-1, tá tudo igual. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, fase de grupos. No grupo D, o terceiro jogo na Argentina. Relógio marca 35 jogados. Segundo tempo. São Lourenço 1, Santos também 1. Já o São Paulo entra em campo. São Paulo escalado, definido para o jogo contra o Milionários. Aí fala do Vale. Boa noite a você, do Vale. Boa noite, Martelli. Com 3 zagueiros e a estreia do goleiro Coronel. Escalado com a 31, Dória, Alan Franco, Sabino, Cedric, Luan, Giordinei, Cauli, Nicolas, Tapia e André Silva. O São Paulo definido por Roger Machado. Lucas Bueno. O Botafogo abre 3-0 para cima do Independente Petroleiro, dessa vez com Newton. Botafogo 3, Independente Petroleiro 0. Motopeças de qualidade na carta, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também motopeças na carta, pode contar, adivinha. Parado o jogo de novo. Ô Pretzel, o Cuca não mexe. Isso é uma mensagem que é o seguinte, ele não confia nos caras. Não, mas a gente olha pra nominata, não entusiasma, mas ao invés de botar o Barreal, por que não Robinho Júnior, né? Então são coisas que a gente não consegue entender. Vai mudar de novo? Igor Vinícius. Olha aí, então vai tirar o Mike, acho que o Mike cansou, né? Bem provável. Não tem outra coisa. Vamos lá, Everton Ramos. Se ele não tirar o Mike, é uma grande surpresa. Vai preparando a modificação ali o quarto árbitro Javier Revolho. Saindo Gabriel Barbosa. Rapaz, a carinha dele, para a entrada do 47, Matheus Xavier. É o que a primeira plaquinha mostra. A saída do 9, Gabriel Barbosa, autor do gol santista. Para a entrada do 47, Matheus Xavier. E a outra modificação, vocês já mataram. 12, Mike vai embora para a entrada do 18, Igor Vinícius. Vou te falar, Everton, gostei do Matheus Xavier. Acho até que entrou tarde. Entrou tarde o Matheus Xavier. E o Gabigol, no segundo tempo, fez nada. E vai ganhando oportunidade com o Cuca pela primeira vez. Exatamente, ele é bom jogador, menino da base. O Santos tem que botar a molecada pra jogar. Esse é o típico jogo assim, ó. Faltam 10 minutos, 12 pra terminar. Bota o menino pra jogar. Tá certinho o Cuca. O Gabigol fez o gol no primeiro tempo, mas não jogou nada na segunda etapa. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Desce pro campo de ataque a equipe do Santos da meia esquerda, tenta escapar da marcação. Botepo consegue o passe à frente para Escobar. Escobar por dentro para Neymar. Neymar deu o passe à frente. Xavier limpou, bateu travado pela marcação. Igor Vinícius ganha, abre para Oliva. Oliva pela ponta direita. Vai descer mais uma vez a equipe do Santos. Mais uma vez o Xavier na ponta direita. Trabalha por dentro. Igor Vinícius. Lançamento na linha de fundo. Ele pode cruzar travado pela marcação. Ganha o escanteio. Escanteio pro Santos bater na ponta direita aí, Everton. Tava ligado o Derrites, foi ele quem chegou cortando a bola do Igor Vinícius. O Santos trabalhando com as duas mudanças pelo lado direito, Igor Vinícius e Matheus Xavier. Tem escanteio, Peixe, Neymar vai calmamente se encarregando da cobrança.
No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Escanteio, Santos na meia direita, Neymar bateu na primeira trave e corta a marcação. Afasta a zaga do São Lourenço e ó o contragolpe pro São Lourenço agora pela meia esquerda, não conseguiu a sequência. Perde o Romanha, fica no bate mais, volta para a equipe do São Lourenço. Se lança a perigo, lançamento à frente, boa bola na ponta direita em velocidade. Ausmendi tentou escapar da marcação, na cobertura chega bem o Escobar. Ausmendi briga na linha de fundo pela meia direita, no carrinho ele ganha, pede a bola de novo, mas o seu companheiro perde. Recomeça o Santos no campo de defesa pela meia esquerda. Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem Milionários e São Paulo. No microfone da Bandeirante, João Paulo Capelanes leva você em todos os cantos do Brasil e do mundo. O São Paulo em campo pela Copa Sul-Americana. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos no círculo central do gramado. Neymar pediu, abriu jogada, meia direita, corta a luz. Cortaram tudo menos a luz. Abre a jogada pela ponta direita, trabalha Igor Vinícius, senta a marcação, ameaça fazer o cruzamento. Quase 40 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Cadê o gol do Peixe? Neymar erra o passe. Corta a marcação do São Lourenço. Neymar vai cometer falta na sequência. Tá pedindo a falta o São Lourenço. Não para o jogo. Vantagem aberta pela meia esquerda. Tenta descer o São Lourenço. Abertura pela ponta. Adiantou. Ficou na saudade a zaga do Peixe na meia esquerda. Deu certo o Derrites dentro da grande área. Ausmendi pedalou, balançou. Mas tá lento, hein? O Ausmendi lento, hein, Everton Ramos? Tinha oportunidade, parou, pensou, brecou e aí a marcação do Santos chegou com o Oliva. Ele que é líder em designs, desarmou mais um e salvou o Santos de um lance perigoso, Martelli. Fala, Pretzel, o Ausmendi, que você estava falando, bom jogador, craque. Não, eu estava falando do Coelho, né? O Ausmendi agora mostrou que ele é um jogador... Sabe qual é o adjetivo, meu caro Marcano? Jogador tosco. O que é o jogador tosco, né? Sem intimidade com a bola. Quando ele foi dominar para fazer a conclusão, ele tentou driblar o Luan Pérez e acabou perdendo a bola. Então, um lance bizonho do centroavante do São Lourenço. Parece que vai terminar assim, hein, Martelli? Parece. É bom resultado, Preto? Você quer Depende. Refazer o seu pensamento? Sabe por quê? Eu não me lembrei do Cuenca. O Cuenca ganhou do Santos. Então, o Cuenca ganhando do Recoleta hoje, ele vai a 6. O São Lourenço empatando teria 5 e o Santos 2 pontos. Então o Santos teria que jogar contra duas equipes. Aqui é verdade. Contra a Cuenca e contra o São Lourenço aqui na Vila, confrontos diretos. Mas ficaria 3 pontos atrás dos argentinos e 4 atrás dos equatorianos. Vai ficar numa situação difícil, hein? Não, difícil até para a segunda vaga. E o retrospecto na Vila também não favorece. Não ajuda. 40 minutos jogados deste segundo tempo. Grande Clebão, Kleber Bahia tá conosco aqui mandando um abraço. Esse é fera e pergunta aqui para você, Pretzel. Quanto o Neymar está longe da Copa depois dessa partida? Mais uns 50%. Tá respondido. Grande Clebão, corintiano de coração. Ouvindo na Bandeirantes, amanhã Pretzel de folga. 41 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do São Lourenço. Corta a marcação, saiu jogando mal. O Peixe ganha na meia esquerda, tentou fazer a finta no meio da marcação, perdeu. Xavier cai no meio da grande área. Quarta marcação do São Lourenço, 41. Rasga, tá perigoso esse jogo pro Santos, hein? Rasga de qualquer jeito. Trabalha a bola na quarta zaga, sai jogando dentro da grande área mais uma vez. Brazão, o goleiro do Peixe. Brazão quebra pro campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Tentou ganhar, não conseguiu ganhar. Barreal fica no bate-bate, volta pela meia direita. É Ferreira. Herrera pede a falta, o árbitro para a falta. Pro São Lourenço na meia direita aí, Everton. Posse de bola pro São Lourenço, inclusive no questionamento de Neymar se ele vai estar ou não. Sabe onde o Santos vai estar na Copa do Mundo? O Santos vai fazer uma intertemporada na Europa. O Martelli vai jogar pelo menos 3 amistosos em Portugal, agora sem saber com o Neymar ou não, até porque vai depender dele ser convocado ou não para a Copa do Mundo. Martelli. Deixa eu mandar um abraço pro João Pedro Sgarbi, que é nosso ouvinte. Ele faz a parceria com a Ótica. Não, ele acaba de mandar uma mensagem seguinte: jogaço do Neymar. Irmão, você viu outro jogo, com todo respeito a você, meu caro João Pedro Sgarbi. Foi um jogo... a geração 2002 que você falou? Foi um jogo normalíssimo do Neymar. Nota do Neymar, se eu tivesse que dar a nota hoje, 6. Pintou cartão amarelo, falta marcada do Veríssimo aí. Falta em cima do Ausmendi, cartão amarelo pro camisa 4 do Santos, Lucas Veríssimo. Primeiro cartão amarelo do zagueiro, claro, né? E o São Lourenço preparando 2 alterações, entre elas a do camisa 18, o Eraso, daqui a pouco.
43 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Jogadores do São Lourenço lá pro meio da grande área. Falta pro São Lourenço. O Peixe se segura. 1-1, tudo igual no microfone da Bandeirantes. Em instantes vem João Paulo Capelanes para transmitir a você, milionários de São Paulo. É Copa Sul-Americana sequência. Aqui na Bandeirantes, Romanha. Com os dois braços erguidos na segunda trave. Lá do lado esquerdo. Pedindo o cruzamento nele. Se fecha o Peixe no campo de defesa. A Baixada Santista em peso também querendo essa bola longe. Falta para o São Lourenço. Falta para o São Lourenço na meia direita já autorizado. Vem levantamento, entrada da grande área mal. Toque de cabeça, afasta a marcação, volta para a meia esquerda. A inversão da meia esquerda para a meia direita. Vai chegar a bola. Chegou o Tripítio, pedalou, balançou para cima da marcação. 2 em cima dele, ameaçou levar para a linha de fundo. Ninguém encostou, ele vai perder a bola. Chegou para a linha de fundo, vai cruzar, se ganha escanteio. Lucro, toma falta. Como pode 2 jogadores do Santos estarem marcando o Barrios e os caras fazem a falta perigosíssima na linha de fundo a um passo da área? Alexandre Pretzel. Tem toda a razão, o Neymar que deveria cobrir o lateral, o Barrios, perdão, que é atacante. Ele recebe a bola sozinho pelo lado direito. Você tem toda a razão, 2 jogadores, o Neymar faz a falta desnecessária do Neymar e bem marcada pela arbitragem. É quase um... Nem dá pra falar em mini escanteio, né, o Everton? É quase na risca da grande área. Falta perigosa na bola parada, a equipe vai tentar buscar o gol da vitória. Com ela ali, aparentemente o Derrits. O uruguaio vai pra cobrança da falta, o São Lourenço na bola parada busca a vitória. Falta para a equipe do São Lourenço bater no campo de ataque, é um passo da grande área pela ponta direita. Uma falta perigosíssima, o Santos se segura. Baixada Santista vai sofrer e segue sofrendo. Quase 45, nunca é fácil e não está sendo fácil. Vai mexer, não, só acréscimo, certo? Primeiros 5 minutos, em instantes, as alterações, né? São 2 no São Lourenço e no Santos, Tassiano, daqui a pouco, camisa 16. Robinho Júnior não joga, cara. Não joga. O árbitro vai autorizar as mudanças antes. A entrada do 18, Eraso, no lugar do camisa 29, o Ausmendi. Então, camisa 29, Ausmendi, sai para a entrada do 18, Eraso. E a outra é a saída do 9, o Coelho, para a entrada do 17, Gregório Rodrigues. Em campo, então, as mudanças do São Lourenço. Vamos ver se a do Santos também já vai agora. Se o Santos mexer agora, 5 minutos, ele vai ter que dar mais, né? Vai ter que acrescer mais. O árbitro tá chamando a atenção ali do quarto árbitro, inclusive, né? Não é porque o Tassiano agora, né? Estranho isso, né? O Santos deve segurar depois da cobrança da falta. Eu achei que ele ia colocar o Adonis Frias, viu? Pra evitar a bola aérea na área do Santos. Mexe o Santos. A saída então do Gabriel Bom Tempo com a 49 para a entrada do 16, Tassiano. O Tassiano entrou em campo antes do Bom Tempo sair, o árbitro deu uma chamada nele. Agora sim o camisa 16 em campo. Escanteio para a equipe, não é escanteio não, é aquela falta pertinho da grande área, hein? É um passo da grande área, falta para o São Lourenço. Insalralde na bola, 46, vamos até 50. Falta perigosa, se fecha aí, Peixe. Insalralde autorizado, levantou, segunda trave, sobe, Tassiano, toca de cabeça, tá aí a força aérea. Tassiano tira, quarta marcação do Santos, volta no círculo central, o último homem do São Lourenço, levanta, era para a Romain, entrada da grande área, quarta marcação, capricha Peixe, contra golpe aberto pela esquerda, se soltar é perigo, vai sair na cara do gol, tropeçou. Passou da bola, não conseguiu chegar o Igor Vinícius. No contragolpe, a chance de fazer o gol. E não conseguiu o domínio. Que isso, Everton Ramos? E o Neymar tá chamando bastante a atenção do árbitro. E olha que ele não tem cartão amarelo. Agora o São Lourenço fazendo as alterações que a gente já trouxe aqui anteriormente. Mas o Peixe perdeu a oportunidade de um belo contra-ataque. O Matheus Xavier tentou o passe pro Igor Vinícius. Foi forte demais. Não deu pro jogador santista. Ficou mais pra marcação do São Lourenço. Alexandre Pretzel, 47. Vamos até 50 aí. Pretzel, eu lhe pergunto mais uma vez. O Santos com esse empate ainda tem condições de brigar pela classificação? Se o Cuenca não ganhar do Recoleta, sim. Se o Cuenca ganhar do Recoleta, a classificação vai ficar. Falta pro São Lourenço ao passo da grande área. Foi, né, Martelo? Não dá. Eu parei porque a gente viu no lance perigoso. E foi falta. Foi uma falta a um passo da área. É uma falta perigosíssima. O Derrits caiu. Como sofre o Peixe, hein, Everton? E era uma jogada que ele girava para cima de 2 marcadores e foi derrubado ali pelo Christian Oliva. O árbitro instantaneamente marca a falta, é perigosa, a um passo da grande área. Por pouco não foi pênalti.
mas na bola parada o São Lourenço vem de novo. Com 3 dos 5 minutos de acréscimo, a equipe vai em busca do gol da vitória. Cabos Elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Falta um passo da grande área, literalmente é um passo da grande área. Brasão vai ter que se virar, falta perigosíssima para a equipe do São Lourenço bater em Salround. Em Salround, toma distância para fazer a cobrança. Encosta o Eraço, só que o Eraço não pegou na bola, né? Não pegou, entrou agora, centroavante alto. Centroavante alto, colombiano. 29 anos. Falta para o São Lourenço bater. 5 jogadores da barreira de pé. Um jogador deitado. Embaixo para evitar a cobrança por baixo. O Brasão posiciona seus jogadores à meia direita. Para cobrir o canto direito na ponta esquerda. Tá posicionado lá Brasão em Salround, Eraso em Salround, Eraso 48, essa bola não pode entrar, Brasão tá no centro do gol, autorizado, Eraso partiu na bola, bateu, explodiu na cabeça da barreira. Ali por cima, vai-se embora, linha de fundo, escanteio pro São Lourenço aos 49, aí Everton. Na cobrança de falta, a bola explode no Christian Oliva, o uruguaio se perde pela linha de fundo, vai tentar na última bola o gol da vitória, o São Lourenço. Em Salround para fazer o levantamento, escanteio para a esquerda, 49 minutos jogados, vem levantamento aberto, segunda trave, a bola viajou, toque de cabeça dentro da pequena área, Brasão para ficar com ela, Everton. Lopes na segunda trave é quem recebe e toca de cabeça direto nas mãos do goleiro santista. Reposição de Brasão espetacular na ponta direita, conseguiu dominar o Barreal entre as pernas do marcador. O Barreal dominou uma bola dificílima, botou entre as pernas do marcador do São Lourenço. Falta pro Santos na meia direita no último jogo, no último lance do jogo aí, Everton. E de uma última bola que pertencia ao São Lourenço, o Santos, numa reposição rápida do Brasão, encontra o Barreal, que domina bonito, que coloca entre as pernas do marcador e que sofre a falta. Agora a última bola do jogo pertence ao Santos. E na bola parada o Peixe tenta a virada em Buenos Aires. 50 minutos jogados deste segundo tempo, 1-1 vai terminar o jogo. Vem aí para você na sequência. O São Paulo visita o Milionário. João Paulo Capelanes assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Capricha, Peixe. Capricha, Santos. Falta pro Santos, vem levantamento lá pro meio da grande área, caprichou, levantou a primeira trave, deu um soco na bola. Gil tira de qualquer jeito, volta a jogada, tenta emendar de longe. Tava pressionado Escobar, corta a marcação, vai-se embora pela linha lateral do gramado pela meia esquerda. 1-1, tudo igual. Manual para a equipe do Santos, o Santos tenta virar o jogo. Coelho marcou, depois Gabigol empatou, não fez mais nada, é lateral pro Santos bater na meia esquerda. Não acresceu mais, mas devia. 50, quase 51. Lateral batido para a equipe do Santos da meia esquerda. Tassiano tentou fazer o cruzamento, corta a marcação. Recomeça o São Lourenço, lançamento para Eraço. Lucas Veríssimo toca de cabeça, corta a marcação. Aponta o centro de campo, árbitro. Termina o jogo na Argentina. O Santos tira um pontinho. 1 para o São Lourenço, Coelho, 1 para o Santos e Gabriel Barbosa. Destaque final aí, meu querido Everton Ramos. Do Santos, que segue agora numa sequência, 5 jogos sem vitórias, mas que vai buscar um empate em Buenos Aires. Um duelo duro fora de casa, conquista um pontinho e segue vivo, buscando, não deixa o rival direto escapar na zona de classificação do Grupo D e segue com chances então de classificação na competição continental, Martelli. Alexandre Pretzel, termina o jogo 1-1 e o sentimento, pelo que eu entendo, São Lourenço vai falar que poderia ter vencido o jogo e o Santos vai sair falando que também poderia ter vencido o jogo. Não, se o Cuca for para a entrevista e dizer que o Santos fez um ótimo jogo, ele não vai estar falando a verdade. Infelizmente, ele não vai estar falando a verdade. Agora, o que pode, o São Lourenço agora recebe aplausos da torcida. Time limitado, ó, torcedor invadindo o gramado, né, Everton? Pra ir atrás do Neymar, né? Pra ir atrás do Neymar, não só o torcedor, mas também jogadores do São Lourenço vão aproveitar esse momento pra tietar o camisa 10. Claro, era a grande atração do duelo na capital argentina. Só tava falando sobre o São Lourenço, aplaudido pela torcida, é um time bem comum. O Santos tem condição de ganhar aqui na Vila? Tem. Só que a Vila não tem feito efeito, pro time do Santos. Tudo que a Vila representa, não, na Vila é diferente. Na Vila o Santos atropela, isso não está acontecendo. Então, 9h30 agora, o Lucas Bueno me passou. Jogo no Defensores del Chaco em Assunção, provavelmente para 1.000 pessoas, porque o Recoleta não tem torcida. Recoleta e Cuenca. Se o Cuenca ganhar, Martelli, o Cuenca vai a 6 pontos, porque o Cuenca ganhou de Santos na estreia. E aí ficaríamos com o Cuenca 6, São Lourenço 5 e o Santos 2 pontos. O Santos 2 pontos atrás
de um time que tem 5 e de outro que tem 6, ficaria numa situação realmente muito complicada e pela bola que está jogando, eu diria que talvez nem conseguisse a segunda vaga, a vaga da repescagem. O jogo fraquíssimo, a tua narração foi bem melhor do que o jogo. O Santos teve 10 minutos de bom futebol, com o gol do Gabigol e até os acréscimos do primeiro tempo. No mais, o São Lourenço foi superior mesmo com o futebol bem pobre tecnicamente. Foi um prazer e uma honra, meu caro Pedro Martelli. Rapidinho, hoje você não precisa escolher o melhor em jogo. Seria um desafio escolher o melhor em campo hoje? Não, eu teria um jogador para colocar como melhor em campo hoje. O zagueiro Romanha, número 4 do São Lourenço. É um grande zagueiro. Bom descanso, Pretzel. Pra nós, um abração. Agradecendo a Alexandre Pretzel, agradecendo a Lucas Bueno, que segue no plantão esportivo com você, e a Everton Ramos. Mas muita calma nessa hora, torcedor Bandeirantes. Na sequência, alô, torcida do São Paulo. Vem aí, Milionários e São Paulo com João Paulo Caperanes na Bandeirantes. Porque você sabe, o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Wonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Wonder, você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Wonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Wonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Wonder. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do